E galera, sejam todos muito bem-vindos ao Tata Book Show. Eu sou a Tata, esse aqui é meu show e hoje estaremos dando início a um grande acontecimento, outro grande acontecimento neste canal, que é a leitura, pra mim, releitura, né, da saga Jogos Vorazes, da trilogia, né, essa grande trilogia. Não sei se eu vou ler os outros, mas com toda certeza eu vou ler os três principais e vai ser vai ser a terceira vez que eu leio essa série, porque eu li quando eu era adolescente e aí agora recentemente, tem uns 2 anos que eu reli todos e aí agora vou reler de novo, né? Tô fazendo nada. E eu queria dizer que aqui temos um crossover, porque a Stephenie Meyer, ela fez uma citação, um blurb, né? Pra colocar aqui atrás do livro Jogos Vorazes, pelo menos essa edição que eu tenho, que é bem velhinha. Tá escrito: a história me fez passar várias noites em claro, porque mesmo quando eu terminava de ler, ficava acordada pensando. Jogos Vorazes é surpreendente. Enfim, é isso. Stephenie Meyer leu e gostou. E aqui também tem escrito em cima: matar ou morrer, não há escolha. Na arena, o mais capaz vence. Que os Jogos Vorazes comecem. Eu acho que muita gente sabe, né? Mas eu queria dizer que os filmes, pelo menos o primeiro filme, que é o que eu mais me lembro, ele fez um ótimo trabalho em adaptar isso aqui, porque tem cenas que eu lembro especificamente do momento do filme em que elas aconteceram, mesmo tendo leves mudanças aqui e ali, tem algumas que são tão fiéis em cada mínimo detalhe, e eu acho isso o máximo, assim, parabéns, galera. Na minha adolescência, depois que eu terminei Crepúsculo, eu entrei numa leve crise existencial, porque, tipo assim, eu não conseguia encontrar nada. Eu comecei a ler alguma coisa aqui e ali, mas eu considero que a única coisa que realmente me prendeu depois de Crepúsculo foi Jogos Vorazes. Eu li Fallen, eu li Hush Hush, mas nada eu levei pra frente, e Jogos Vorazes eu li todos e gostei muito de todos, cada um com suas particularidades, né? Ai, sei lá, eu gosto muito dessa história, eu acho que ela é importante pra minha geração, digamos assim, geração aí, galera que tá quase chegando nos 30 anos, né? Foi um bom evento pra nossa juventude. Tô me sentindo muito velha falando essas coisas, credo. Gente, uma coisa totalmente irrelevante aqui, mas pra quem vê meus outros vídeos, eu cortei o cabelo, sim, cortei o cabelo, não gostei muito, né, mas fazer o quê? Estou aqui com esse cabelo que eu não gostei, gravando vídeo, pois, né, tô aqui para servi-los. Como eu falei, eu já li esse livro outras vezes, mas a minha memória é ruim, então é muito legal quando eu vou fazer vídeo, né, pra falar dos livros, eu marco todos os detalhes, então, tipo, parece que eu tô lendo o livro pela primeira vez, porque tem coisas que me passaram totalmente batido. Inclusive, queria dizer que eu adoro a Katniss, eu adoro o Peeta, eu gosto muito deles, são muito queridos para mim. Uau! Então vamos lá iniciar essa grande jornada. Parte 1 se chama Os Tributos. Uau! Capítulo 1 se inicia com a Katniss acordando e olhando pro lado, procurando a irmã dela, porque ela dorme junto com a Prim e ela não encontra a Prim. Ela percebe que a Prim não está ali. Por quê? Porque hoje é o dia da colheita. A irmã dela tá um pouco apreensiva e foi dormir com a mãe delas. Então nós temos a nossa pequena família, que é a Katniss, a Prim e a mãe, que eu esqueci o nome da mãe. E ali nos pés da Prim está o gato Buttercup, que a Katniss odeia. Ela odeia o gato da Prim porque é mais uma boca pra elas alimentarem, né? Ela fala: ele me odeia, ou pelo menos desconfia de mim. Apesar de já ter se passado muito tempo, acho que ele ainda se lembra de como tentei afogá-lo num balde quando Prim o trouxe para casa. Mas como vocês vão ver, a Katniss, ela faz tudo pela irmãzinha dela, então ela deixou a irmã dela ter o gatinho Buttercup. É um gato que, né, ele tem uma certa relevância na história, digamos assim, porque ele aparece depois no futuro. Eu estou falando Katniss aqui, mas não revela o nome dela até mais ou menos o momento em que ela conversa com o Gale. Então, assim, vamos fingir que a gente não sabe quem é, mas é a Katniss. A Katniss, então, chega ali na cozinha e sobre a mesa tem um perfeito queijo de cabra enrolado em folhas de manjericão, que é um presente da irmã dela, né, por conta do dia da colheita. Ela coloca, então, o queijo no bolso e sai. Aqui ela também introduz o lugar onde eles moram, que se chama Costura, né, que é uma parte do Distrito 12. E pra onde a nossa diva tá indo, né? Ela fala assim: nossa casa fica quase no limite da costura. Eu só preciso passar por alguns portões para alcançar o descampado miserável chamado Campina. Separando a Campina da floresta, circundando todo o Distrito 12, encontra-se uma cerca alta de arame farpado. Teoricamente, ela deveria estar eletrificada 24 horas por dia para afugentar os predadores que vivem na floresta. Mas, como só conseguimos 2 ou 3 horas de eletricidade durante a noite, normalmente é seguro tocar na cerca. Ela desliza, então, por baixo de uma abertura de meio metro que está ali há anos, né, uma abertura na cerca, e vai para a floresta ali, para uma área cheia de árvores. E assim que ela chega nas árvores, ela já pega o estojo de arco e flecha dela, que ela deixa num tronco.
E ela comenta que nessa floresta tem comida, se você souber como achar. Ela também fala que o pai dela sabia e ensinou algumas coisas pra ela antes de explodir pelos ares numa mina de carvão. Nem sobrou nada do corpo para ser enterrado. Eu tinha 11 anos. 5 anos depois, ainda acordo gritando para que ele corra. Uma outra questão aqui que eu queria falar sobre esse livro é, não estou rindo porque é engraçado, mas é porque em todos os momentos que a gente tá na perspectiva da Katniss, então, em vários momentos ela pesa bem a lombra. Ela tá contando sobre uma coisa assim, ali tem umas árvores, não sei o que, e meu pai me ensinou o negócio, e depois ele explodiu nos ares e não sobrou nada dele. Então, em vários momentos ela vai pesar o clima aqui e ela está certa, entendeu? Só porque eu acho muito interessante esses momentos onde ela faz isso. Ela também pensa ali sobre o fato dela caçar, mas que os pacificadores, que são, né, a galera que toma conta ali, faz a vigilância, espécie de polícia, digamos assim, eles fazem vista grossa pra quem caça. Por quê? Porque eles precisam também da carne fresca que é caçada ali, então eles fingem que não veem a galera que caça ali além da cerca. Ela também comenta o local onde ela faz a venda. Aqui é uma grande introdução à rotina dela, né? Mas eu gosto também porque é bem rápido, é bem acelerado. Ela vai falando assim, pá, eu faço isso, faço aquilo. Não. Eu gosto do ritmo desses livros justamente por isso. Eles parecem que são livros longos, mas é muito rapidinho de ler, porque a autora não fica se demorando. Ela vai explicando as coisas que precisa saber, entendeu? Ela explica que o lugar onde eles vendem essas coisas, né? Tipo um mercado ilegal ali, se chama Prego. Ela está ali andando na floresta e aí ela comenta que quem está esperando ela é a única pessoa com quem ela pode ser ela mesma. Uau! A visão dele esperando lá em cima me faz dar um sorriso. Gale diz que nunca sorriu, exceto na floresta. Aí ele fala Oi Catnip, que é o apelido que ele deu pra ela, porque ela comenta, né, na cabeça dela, meu verdadeiro nome é Katniss, mas quando eu disse o nome a ele pela primeira vez, eu estava quase sussurrando. Então ele pensou que eu tivesse dito Catnip, uma flor selvagem muito apreciada pelos gatos. Enfim, é isso a explicação do apelido dele pra ela. O Gale brinca, né, ele mostra uma coisa e fala assim, olha só o que eu peguei na floresta, só que espetado na lança dele tem um pão, aí eles vão comer o pão e tal, porque é um momento ali de paz que eles vão ter antes da colheita, né? A Katniss já pergunta pra ele quanto foi que custou esse pão, porque pão é uma coisa difícil pra eles comprarem, né, e tal, e aí ele comenta que foi 1 esquilo apenas. Acho que o velho estava sentimental hoje de manhã. Até me desejou boa sorte. Aí a Katniss responde, bem, todos nós nos sentimos mais próximos uns dos outros hoje, não é? Prim deixou um queijo pra nós. Eles estão conversando, aí o Gale começa a fazer uma vozinha que eles falam que é a voz das pessoas da capital. E aí ele fala, quase esqueci, feliz, jogos vorazes, e que a sorte... E aí a Katniss encerra com, esteja sempre com você. Depois ela tá observando ali o Gale, e aí ela começa a pensar sobre o fato de que eles poderiam ser até irmãos. Cabelos lisos e pretos, pele morena, ambos temos até os mesmos olhos cinzentos, mas não somos parentes, pelo menos próximos. A maioria das famílias que trabalham nas minas se parecem umas com as outras. E aqui vem também a explicação da mãe da Katniss, porque elas não são parecidas, né? A Katniss não é parecida com a mãe nem com a irmã. Minha mãe e Prim, com seus cabelos louros e olhos azuis, sempre parecem deslocadas. Os parentes de minha mãe faziam parte da pequena classe de mercadores que abastecia os funcionários, os pacificadores e ocasionais clientes da costura. Eles tinham uma loja de botica na parte mais simpática do Distrito 12. Como quase ninguém tem condições de pagar um médico, os boticários são os nossos curandeiros. Meu pai conheceu minha mãe porque às vezes coletava ervas medicinais em suas calçadas e as vendia para a sua loja para que fossem posteriormente transformadas em remédios. Ela deve realmente ter se apaixonado por ele, já que abandonou sua casa para morar na costura. Tento me lembrar disso quando tudo que consigo enxergar é a mulher que fica lá, sentada, muda e inalcançável, enquanto suas filhas viram pele e osso. Tento perdoá-la por causa do meu pai, mas honestamente não sou do tipo que perdoa. Uma breve explicação aqui sobre a relação familiar da Katniss, né? O Gale acaba comentando ali, eles estão pensando na colheita, e o Gale comenta que eles poderiam fazer isso se eles quisessem. E aí a Katniss pergunta o quê? Aí ele, sair do distrito, fugir daqui, viver na floresta, você e eu, a gente conseguiria. A Katniss não responde e aí ele acrescenta, ele fala, se a gente não tivesse tantas crianças. É na cabeça da Katniss, né, a explicação das crianças. Mas bem que poderiam ser 2 irmãozinhos de Gale e uma irmã, Prim, e você pode colocar também nossas mães, porque como elas viveriam sem a gente? Quem alimentaria aquelas bocas que estão sempre pedindo mais? Quando ela pensa nisso, né, a Katniss, ela fala que ela jamais quer ter filhos. O Gale fala que talvez se ele não morasse no lugar que eles moram, né, talvez ele queria. Ela fala, ok, mas você mora, né, meu querido? Esse início aqui eu vou ter
ter que ler várias coisas porque são explicações, né? Eu não preciso explicar, já tá explicado aqui. Então, assim, ela começa a pensar sobre essa questão, né, deles irem embora e tal, que é uma ideia, né, totalmente sem noção. Nós não podemos ir embora, então, por que se incomodar falando sobre isso? E mesmo que a gente fosse embora, de onde veio essa história de ter filhos? Nunca houve nada romântico entre Gale e eu. Quando nos conhecemos, eu era uma magricela de 12 anos, e embora fosse apenas 2 anos mais velho que eu, ele já parecia um homem. Demorou um bom tempo até que pudéssemos ao menos nos considerar amigos, até que parássemos de discutir todas as transações e começássemos a colaborar um com o outro. Além disso, caso deseje ter filhos, Gale não terá nenhuma dificuldade em encontrar uma esposa. Ele é bem apessoado, é suficientemente forte para trabalhar nas minas e ainda caça. A forma como as garotas sussurram a seu respeito quando Gale chega na escola já indica que elas estão interessadas nele. Eu fico com o ciúme, mas não pelo motivo que você está imaginando. Bons parceiros de caça são difíceis de encontrar. Sei. Em vários momentos ela vai ficar reflexiva sobre a relação dela com o Gale. O que será que nós sentimos um pelo outro? Oh, meu Deus. Ao fim da manhã, nós já temos 12 peixes, uma sacola de verduras e, melhor de tudo, uma cesta de morangos. No caminho de volta para casa, nós passamos no prego, que funciona em um armazém abandonado que no passado guardava carvão. Aí quando eles terminam, né, lá no prego, eles vão pra porta dos fundos da casa do prefeito e tem uma pessoa lá. Quem é essa pessoa que está esperando por eles, né? É a Mad, que é a filha do prefeito. Ela está no mesmo ano que eu na escola. Como é filha do prefeito, você já espera que ela seja snob, mas ela é legal, só que prefere se preservar como eu. Como nenhuma de nós possui um grupo de amigos, acabamos ficando bastante juntas na escola na hora do almoço, durante as assembleias e nas atividades esportivas. Raramente trocamos algumas palavras, o que é bem conveniente para ambas. Ela, né, como ela é mais riquinha, ela está muito bem vestida, e aí o Gale, ele não aguenta, ele comenta, né, bem sarcástico, e fala, que bonito seu vestido. Ela fala que por conta do seu dia da colheita, né, ela quer ir pelo menos bem arrumada, com uma boa aparência pra capital, caso ela seja escolhida, e aí o Gale só olha pra ela e fala assim, você não vai pra capital. Quantas vezes você já se inscreveu? 5? Com 12 anos, eu já tinha me inscrito 6 vezes. A Katniss interrompe, né? Ela fala que não é culpa da Mad e tal, e aí aqui também teremos uma nova explicação da questão dos nomes, né, que são colocados na urna da colheita. Enfim, a Mad paga pelos morangos e ela dá tchau pra Katniss, a Katniss dá tchau, e aí a Katniss começa a pensar, né, sobre a colheita. Gale tem razão, é claro, o sistema da colheita é injusto, com os pobres ficando com a pior parte. Você se torna elegível para a colheita no dia em que completa 12 anos. Nesse ano, seu nome é inscrito uma vez, aos 13, 2 vezes, e assim por diante até você atingir a idade de 18 anos. O último ano elegível, quando seu nome aparece 7 vezes no sorteio. É assim que acontece para todos os cidadãos nos 12 distritos em todo o país de Panem. Mas aí vem a jogada. Digamos que você seja pobre e esteja passando fome, como nós estávamos. Você pode optar por adicionar seu nome mais vezes em troca de tesseras. A tessera é como se fosse uma moeda de troca, né? Porque cada tessera vale um escasso suprimento anual de grãos e óleo para cada pessoa. Você também pode fazer isso para cada membro da sua família. Assim, aos 12 anos de idade, meu nome foi inscrito 4 vezes no sorteio. Uma vez porque era obrigatório e outras 3 por causa das tesseras que garantiram grãos e óleos para mim, Prim e para minha mãe. Na verdade, precisei fazer isso a cada ano e as inscrições são cumulativas. Então agora, com 16 anos, meu nome aparecerá 20 vezes na colheita. Gale, que tem 18 anos e tem ajudado ou alimentado sozinho uma família de 5 pessoas por 7 anos, aparecerá, atenção aqui galera, 42 vezes no sorteio. Dá pra entender porque alguém como Mad pode irritá-lo. E aí aqui a citação do Gale, é vantajoso para a capital nos deixar divididos, né? Total, com certeza. A Katniss e o Gale vão se separar e aí eles pegam e dividem o que eles, né, conseguiram colher, o restante das coisas ali entre eles e tal, e vai cada um pra sua casa. Quando ela chega em casa, a mãe e a irmã já estão, né, arrumadas pra sair pra colheita e falta só a Katniss tomar banho e tal, e aí ela fala que a Prim está usando roupas que ela, né, a Katniss, usou pela primeira vez no dia de colheita. Uma saia e uma blusa franzida. Estão um pouco grandes nela, mas minha mãe ajustou com alfinetes. Mesmo assim, ela está tendo alguns problemas em manter a blusa presa nas costas. Eu achei muito legal até, tipo, eu só marquei essa parte aqui porque até no filme, até esse detalhe da roupa da Prim tá saindo, né, um pouquinho ali nas costas, eles colocaram, e eu gosto disso. Uma banheira de água quente me espera. Minha mãe separou para mim um de seus belos vestidos e com sapatos combinando. A Katniss
fica até chocada que a mãe dela escolheu essas roupas, porque ela é bem apegada com as roupas dela. A Prim está bem nervosa por ser a primeira colheita da vida dela. E aí, como eu já falei, né, na questão da roupa, ela repara que a blusa tá saindo um pouco da saia. E elas brincam, né? Ela fala, enfia a saia, patinho. E aí ela faz quack, quack. Tô falando isso aqui porque é uma coisa delas duas, entendeu? Esse negócio de chamar a irmã de patinho. Enfim. À 1 da tarde, partimos para a praça. A presença é obrigatória, a menos que você esteja à beira da morte. À noite, os funcionários aparecerão para verificar se é mesmo o caso e se não for, você será preso. Comenta da praça que ela diz que é um dos poucos lugares do Distrito 12 que se pode chamar de agradável, mas que hoje o que se tem é uma atmosfera de terror. As equipes de filmagem, empoleradas como gaviões em cima dos telhados, apenas pioram a sensação. As pessoas formam uma fila para a inscrição em silêncio. Os jovens entre 12 e 18 anos são arrebanhados em áreas separadas por cordas e assinaladas com as respectivas idades. Os mais velhos na frente e os jovens, como Prim, na parte de trás. Os familiares se alinham em torno do perímetro. O palco onde vão acontecer as coisas, né, a escolha das pessoas, foi montado em frente ao edifício da justiça, que é tipo o edifício principal lá do lugar. Podemos ver 3 cadeiras, um pódio e 2 grandes bolas de vidro, uma para os garotos e uma para as garotas. Eu miro as tirinhas de papel na bola das garotas. 20 delas estão com o nome Katniss Everdeen. 2 das 3 cadeiras são ocupadas pelo pai de Mad, o prefeito Undersea, homem alto e calvo, e por fim Effie Trinket, a representante do Distrito 12, recém-chegada da capital e com seus assustadores dentes brancos, cabelos cor-de-rosa e um primaveril vestido verde. Eles murmuram um com o outro e em seguida olham com preocupação para a cadeira vazia. De quem é a cadeira vazia? Do nosso queridíssimo Haymitch, né? 2 da tarde, o prefeito sobe no pódio e começa a leitura. É a mesma coisa todos os anos. Ele conta a história de Panem, o país que se ergueu das cinzas de um lugar que no passado foi chamado de América do Norte. Ele lista os desastres, as secas, as tempestades, os incêndios, a elevação do nível dos mares que engoliu uma grande quantidade de terra, a guerra brutal pelo pouco que havia restado. Então, só uma observação aqui, que uma coisa que rolou, que eu não me lembrava, era isso, né? A galera ficou ali com pouco espaço para viver, inclusive. O resultado foi Panem, uma resplandecente capital de 13 distritos unidos que trouxe paz e prosperidade aos seus cidadãos. Então, vieram os dias escuros, o levante dos distritos contra a capital. 12 foram derrotados. O 13º foi obliterado. O tratado, eu falando com entonação, porque eu sei o que vai acontecer no futuro, né? Foi mal, galera. O tratado de traição nos deu novas leis para garantir a paz e, com uma lembrança anual de que os dias escuros jamais deveriam se repetir, também nos deu os Jogos Vorazes. E aí agora, finalmente, porque é engraçado, né? O livro se inicia todo falando, ai, colheita, não sei o que, jovens, nananã, mas não explica exatamente, né? Aí agora vai explicar. As regras dos Jogos Vorazes são simples. Como punição pelo levante, cada um dos 12 distritos deve fornecer uma garota e um garoto, chamados tributos, para participarem. Os 24 tributos serão aprisionados em uma vasta arena a céu aberto que pode conter qualquer coisa. De um deserto em chamas a um descampado congelado. Por várias semanas, os competidores deverão lutar até a morte. O último tributo restante será o vencedor. A Katniss começa a pensar, né, sobre esse fato que essa foi a forma encontrada pela capital de lembrar a eles que estão todos subjugados a ela. A mensagem é bem clara. Vejam como levamos suas crianças e as sacrificamos e não há nada que possam fazer a respeito. Se erguerem um dedo, nós destruiremos todos vocês da mesma maneira que destruímos o Distrito 13. Para fazer com que a coisa seja humilhante, a capital nos obriga a tratar os Jogos Vorazes como uma festividade. Também se comenta, né, o fato de que, né, o último tributo vivo recebe uma vida tranquila e seu distrito recebe uma enxurrada de prêmios, principalmente comida. Durante o ano seguinte, a capital fornecerá ao distrito vencedor cotas extras de grãos e óleo e até mesmo guloseimas, tais como açúcar, enquanto o resto de nós luta contra a fome. E aí ela escuta a voz do prefeito falando, né, no microfone. É não só um tempo de arrependimento, como também um tempo de agradecimento. Aí tem um momento que o prefeito vai ler sobre os vencedores passados, né, do Distrito 12, e são só 2, né, no caso, que em 74 anos foram apenas 2, e um só deles continuou vivo, que é o Haymitch Abernathy, um homem pançudo de meia idade, que nesse exato momento aparece berrando uma coisa ininteligível, sobe ao palco cambaleando e desaba sobre a terceira cadeira. Está bêbado, muito bêbado. Chega o momento da Effie falar no microfone e ela começa falando: Feliz Jogos Vorazes, e que a sorte esteja sempre a seu favor. Está na hora do sorteio. Effie Trinket, como faz todos os anos, diz: primeiro as damas. E retira uma tirinha de papel. Na cabeça da Katniss, ela tá ali desejando: por favor, não seja eu, não seja eu, não seja eu. E aí a Effie
cruza novamente o palco, alisa o papelzinho e lê o nome com uma voz alta e clara. E não sou eu. É Primrose Everdeen. Eu acho babilônico esse final desse capítulo. Muito bom. Capítulo 2 começa com a Katniss não conseguindo lembrar nem como que ela respira, porque ela fica ouvindo o nome repicar no interior do crânio dela. Deve ter havido algum engano. Só tinha uma tirinha de papel com o nome da Prim. Em algum lugar distante, consigo ouvir a multidão murmurando com tristeza, como sempre acontece quando alguém de 12 anos é escolhido, porque ninguém acha isso justo. Então, quando ela olha, né, bem pra longe, a Prim está indo em direção ao palco. Ela passa por mim e vejo que a parte de trás da blusa escapou novamente da saia. É esse detalhe, a blusa pra fora da saia, formando um rabo de pato que me traz de volta à realidade. A Katniss começa a gritar, Prim, Prim! Aí ela sai correndo e alcança a Prim. No momento que ela vai pisar no primeiro degrau, ela empurra a Prim pra trás dela e fala, eu me ofereço como tributo. Cena icônica. O Distrito 12 não tem um voluntário há décadas, e o protocolo já está enferrujado. A regra diz que uma vez que o nome de um tributo foi retirado da bola, se for uma garota escolhida, outra garota pode tomar o lugar dela, e se for um garoto, um garoto. No Distrito 12, onde a palavra tributo é quase sinônimo de cadáver, voluntários estão mais do que extintos. Aí a F fala, magnífico, mas eu acredito que haja um probleminha quando algum voluntário se apresenta depois do nome do vencedor da colheita ter sido anunciado. Se isso acontece, bem, nós... Qual é o problema? Indaga o prefeito. Aí o prefeito entra ali e fala, uai, não tem problema nenhum, meu filho, é só porque isso não acontece, a gente não tava lembrando do protocolo, né? Deixem que ela se aproxime. A Prim começa a gritar histericamente atrás da Katniss. Ela fala, não, Katniss, você não pode ir. E aí ela fala, Prim, me solta. Tipo, ela fica bem séria com a irmã dela, porque ela precisa ficar muito séria nesse momento, senão ela vai começar a chorar. Quem chega ali por trás e pega a Prim é o Gale, e ele olha pra Katniss e fala, sobe logo, Catnip. A F continua, bravo, esse é o espírito dos jogos. Qual é o seu nome? Aí a Katniss fala, Katniss Everdeen. A F responde, aposto que você é irmã dela. Não quer que ela lhe roube a glória, não é? Vamos lá, todos juntos, uma salva de palmas para o nosso mais novo tributo. E aí, essa parte aqui também é muito boa, porque nem uma só pessoa bateu palma. Possivelmente porque me conhecem do prego, ou conhecem meu pai, ou conhecem Prim. Fico parada enquanto eles participam da forma mais ousada de protesto que conseguem. O silêncio. O que quer dizer que nós não concordamos, nós não perdoamos, isso tudo é errado. E então, algo inesperado acontece. A princípio um, depois outro, depois quase todas as pessoas da multidão tocam os 3 dedos médios de suas mãos esquerdas em seus lábios e os mantêm lá em minha homenagem. Então eles ficam assim, né? É um gesto antigo do nosso distrito e raramente utilizado, eventualmente visto em enterros. Significa agradecimento, admiração, adeus a alguém que você ama. Nessa hora o Haymitch aparece ali cruzando o palco, bêbado e tal, ele vai andando e fala, olha só pra ela, olha só essa daqui, eu gosto dela, muita coragem, mais do que vocês. E aí ele aponta assim pra uma galera, e aí depois ele aponta pra câmera e fala, mais do que vocês, lá crudo. E aí logo depois que ele faz isso, ele desaba no palco e fica inconsciente, né? Katniss pensa, ele é nojento, mas eu sou grata, porque deu um tempinho ali pra ela se recompor, senão ela ia começar a chorar naquele momento. Haymitch é levado embora numa maca e é chegada a hora de escolhermos nosso tributo masculino. A F vai ali pegar o papelzinho, não sei o que, e aí quando ela abre, ela só lê o nome. Peeta Mellark. Peeta Mellark. Oh não, penso, porque reconheço esse nome, embora eu jamais tenha falado diretamente com o proprietário dele. Não, a sorte não está do meu lado hoje. Eu o observo caminhar até o palco. Estrutura mediana, atarracado, cabelos louros que caem em ondas sobre a testa. Seus olhos azuis demonstram o medo que já testemunhei tantas vezes nas presas que caço, mas ele sobe com firmeza os degraus em direção ao palco e toma o seu lugar. F. Trinket pergunta se há algum voluntário e ninguém se apresenta, né, pra ser voluntário no lugar do Peeta. A Katniss pensa, né, sobre o fato do Peeta ter irmãos. Ele tem 2 irmãos mais velhos. Eu sei, eu os vi na padaria. Mas um deles talvez seja velho demais para ser voluntário e o outro não quer. Procedimento padrão. Aí aqui ela também faz um comentário que eu achei muito pertinente. A devoção familiar, para a maioria das pessoas, termina quando começa o dia da colheita. O que fiz foi a coisa mais radical do mundo. O prefeito começa a ler um longo e chato tratado da traição. Katniss, né, fica ali pensando, refletindo, né? Por que ele, meu Deus? Por quê? Por quê? Nossa única interação
real aconteceu anos atrás. Provavelmente ele já até esqueceu, mas eu não, e jamais esquecerei. Foi durante a pior época da minha vida. Meu pai havia morrido no acidente da mina 3 meses antes, no janeiro mais amargo que alguém pode ter notícia. Ela entra nessa grande memória quando ela lembra da pior época da vida dela e tal, que foi quando o pai dela morreu, e ela pensa que ela tinha perdido não somente o pai, mas também a mãe. Com 11 anos e Prim apenas 7, assumia a chefia da família. Quando o pai dela morreu, elas ainda tinham um resto de dinheiro ali, mas o dinheiro começou a acabar lentamente, e aí elas começaram a passar fome. Mas a Katniss ficou pensando que se ela conseguisse esperar até maio, porque o pai dela morreu, e aí tava faltando pouco tempo pra colheita, que é onde ela poderia colocar o nome dela mais vezes e conseguir um pouco de comida, um negócio ali, né? Na tarde em que me encontrei com Peeta Mellark, a chuva estava caindo em incessantes jatos gelados. Eu estivera na cidade tentando trocar algumas roupas velhas de bebê pertencentes a Prim no mercado público, mas não aparecera nenhum comprador. Por 3 dias não havíamos consumido nada, além de água fervida com algumas folhas de menta. Quando o mercado fechou, ela já tava, tipo, nem aí. Ela deixou a roupa, né, as roupas da Prim cair no chão ali, numa poça de lama. Ela tava tão fraca que ela não conseguiu nem pegar a roupa, então ela já largou ali e tal, e aí ela saiu caminhando aos trancos e barrancos ao longo de um beco enlameado atrás das lojas que servem aos moradores mais ricos da cidade. Ela comenta, né, que é tipo, a parte de trás das lojas é onde as pessoas mais ricas moram, né, então o Peeta é um deles. Todas as formas de roubo são proibidas no Distrito 12, puníveis com a morte, mas passou pela minha cabeça que talvez houvesse alguma coisa nas latas de lixo. Ela vai então dar uma vasculhada nas latas de lixo dos ricos, né, pra ver se tem algum resto de comida, alguma coisa, mas ela não encontra nada. E uma das latas que ela tá olhando é da casa do padeiro, né, então ela vê que também está vazia. Só que nessa hora que ela tá olhando, a mulher do padeiro, né, a mãe do Peeta, ela chega e olha e manda a Katniss sair dali, tipo assim, ai meu Deus, sai daqui, sua pobre, não sei o que. Enquanto recolocava cuidadosamente a tampa da lixeira no lugar e me afastava, reparei a presença dele, um garoto louro espiando por detrás da mãe. Eu o vira na escola, ele estava no mesmo ano que eu, mas eu não sabia o nome dele. A mãe voltou para a padaria. A Katniss estava muito fraca e ela acaba caindo assim, encostada numa árvore ali num canto. Ela já estava tendo pensamentos, né, bem tensos. Ela pensa, que chamem os pacificadores e nos levem para o lar da comunidade, pensei. Melhor ainda, deixem-me morrer aqui mesmo na chuva. E aí nessa hora ela escuta um barulho. Quem era? Era o garoto, né, o Peeta, e ele estava segurando 2 grandes pães que devem ter caído do forno porque eles estavam meio chamuscados. A mãe dele estava berrando com ele porque aparentemente ele tinha cometido algum erro ali na cozinha, e ela fala, dê para os porcos, criatura idiota. Por que não? Nenhuma pessoa decente poderia querer um pão queimado. Ele começou a arrancar os pedaços das partes mais chamuscadas e os lançou para os animais. A campainha da padaria soou e a mãe foi atender algum cliente. E aqui temos a grande cena. O garoto em momento algum olhou na minha direção, mas eu o observava o tempo todo por causa do pão, por causa do vergão avermelhado que eu via em seu rosto. Que a mãe tinha batido nele, né, porque ele tinha queimado o pão e tal, e aí a cara dele tava vermelha. O garoto deu uma olhada na padaria como se estivesse se certificando de que a área estava limpa e então, com a atenção voltada aos porcos, jogou um pão na minha direção. Logo em seguida veio o segundo e ele chapinhou de volta à padaria, fechando com firmeza a porta atrás de si. Eles estavam bons, perfeitos na verdade, exceto algumas poucas partes queimadas. O calor do pão esquentava minha pele, mas eu o apertava ainda mais contra o corpo. Ela foi direto pra casa, né, segurando esse milagre que são esses pães quentinhos, meu Deus. Finalmente, né, a família conseguiu comer alguma coisa, então elas jantaram aquele pão, né, ela, a Prim e a mãe, e aí na hora que ela tava comendo, ela começa a refletir sobre, possivelmente, né, existe uma grande possibilidade dele ter queimado o pão de propósito, porque ele viu que a Katniss estava ali morrendo de fome, né, enfim, ela ficou reflexiva sobre isso. E em seguida temos mais um momento, né, que eles se encontram, que foi na escola. Cruzei com o garoto no corredor. Seu rosto estava inchado e seu olho roxo. Ele estava com os amigos e não deu nenhuma mostra de me conhecer. Mas, à tarde, eu o peguei olhando para mim do outro lado do pátio. O Peeta estava ali olhando para ela várias vezes na escola, né, gente? Só que este foi um momento, assim, meio de epifania, sei lá. Um momento, assim, uma grande revelação que mudou a vida da Katniss, né? Desviei o olhar constrangida e foi então que eu vi o primeiro dente de leão do ano. Um sino soou em minha cabeça. Pensei em todas as horas passadas na floresta com meu pai e descobri como sobreviveríamos daquele momento em diante. Até hoje não consigo deixar de fazer a ligação entre este garoto, Peeta, o pão que me deu a esperança e o dente de leão que me fez lembrar que eu não estava condenada. E mais de uma vez flagrei seus olhos sobre mim no corredor da escola. Por mais fugazes que fossem esses olhares, sinto uma espécie de dívida para com ele e eu detesto dívidas. Que chance eu teria de agradecer-lhe em um lugar como esse? No mínimo seria desonesto, já que meu propósito vai ser cortar a garganta dele. O prefeito termina a leitura do tratado de traição e ele fala pro Peeta e pra Katniss, né, apertarem as mãos. Eles estão ali apertando as mãos e o capítulo se encerra com a Katniss pensando, bem, serei
Teremos 24 por lá. Há muita probabilidade de outra pessoa matá-lo antes de mim. Mas é claro que, ultimamente, as probabilidades não andam muito confiáveis. E assim se encerra o capítulo 2. Já já eu volto. Chegamos no capítulo 3, que é o capítulo das despedidas, digamos assim, né? Porque é o momento em que a Katniss e o Peeta vão dar adeus para os seus familiares. A primeira cena que tem é da irmã e da mãe da Katniss indo dar tchau pra ela. Quando elas se encontram, né? Aquela cena bem emotiva, mas a Katniss tá mais preocupada em falar pra elas o que elas têm que se preparar e tal. Tipo assim, o que vocês vão fazer sem mim a partir de agora? O plano é o seguinte. Aí ela começa a falar várias coisas e tal. E o principal que ela fala é o seguinte: Prim não deverá pegar nenhuma tessera. Elas podem sobreviver, se forem cuidadosas, da venda do leite e do queijo da cabra de Prim, e do pequeno boticário que minha mãe agora administra para as pessoas da costura. Gale vai pegar as ervas que ela não conseguir cultivar. Ele também vai levar o que ele for caçar para elas e provavelmente não vai pedir nada em troca, mas seria legal se elas dessem coisas em troca para ele, né? Por favor. Não perca o tempo sugerindo a Prim que aprenda a caçar, porque a Prim, como a gente vai ver, ela é uma pessoa muito amorosa, assim, tipo, ela ama muito os animais e as pessoas e tal. Ela não gosta de nada violento, né? Quando a Katniss vai falar com a mãe dela, ela agarra o braço da mãe e força ela a escutar. Ela fala assim: você está me ouvindo? Você não pode se ausentar novamente. A mãe fica: não, eu sei, não vou fazer isso, não sei o que. E aí a Katniss continua, ela fala: não importa o que aconteça, não importa ao que você assista na televisão, você tem de me prometer que vai lutar. A mãe fica se justificando, falando que o que aconteceu no passado é diferente. Ela fala: eu estava doente, podia ter me tratado se naquela época eu tivesse os remédios que tenho hoje. A Katniss pensando sobre a doença dela, que pelo que eu entendo aqui foi depressão, né? Não sei. Essa parte da doença dela talvez seja verdade. Depois desse período, eu a vi curando pessoas que sofriam da mesma tristeza paralisante. Talvez seja mesmo uma doença, mas é uma doença que não temos condições materiais de ter. Aí a Katniss só fala com a mãe dela: então tome esses remédios e cuida dela. Aí a Prim fala: eu vou ficar legal, Katniss, mas você precisa também tomar cuidado. Você é tão rápida e tão corajosa, de repente você vence. E a Katniss só fica ali pensando que ela não tem nenhuma condição de vencer e tal. Ela vai pensar isso várias vezes nesses momentos iniciais, né? Ela fica assim: é impossível, meu Deus, é impossível. Ela menciona, né, a competição supera as minhas habilidades, né, porque tem muitos outros fatores que influenciam quem vai ganhar de fato. Mas a Katniss tenta animar a irmã dela, ela fala: não é, de repente, né, não é da minha natureza cair sem lutar. As três ficam ali se abraçando, falando que amam uns às outras e tal, é um momento bem emotivo. Depois que elas vão embora, entra uma próxima pessoa pra falar com a Katniss, e vocês não vão saber quem é, hein? Quem será? É o pai do Peeta. Nós sempre esperamos a bruxa da mulher dele se afastar para fazer negócio, porque ele é bem mais simpático. Ele puxa um pacote de papel branco e eu abro e encontro biscoitos. E ela fala: tá, obrigada. Ela tá achando estranho. Eles ficam ali sentados em silêncio até que um pacificador chega pra levar ele embora, e aí a única coisa que ele consegue falar, e eu achei bem fofo da parte dele, ele fala: vou ficar de olho na menininha para ter certeza de que ela está comendo direitinho. O primeiro pensamento que veio na cabeça da Katniss é que as pessoas se importam muito com a Prim, porque ela se relaciona muito melhor com as pessoas do que a Katniss. A visita seguinte também é inesperada, que quem foi visitar ela foi a Madge, que é a filha do prefeito, né? A Madge trouxe uma coisa com ela, né? Ela fala: eles permitem que você use na arena uma coisa de seu distrito, uma lembrança de sua casa. Você poderia usar isso? Ela está segurando um broche de ouro circular que estava em seu vestido horas atrás. Eu não tinha prestado muita atenção nele antes, mas agora estou vendo que é um pequeno pássaro voando. Que é mais ou menos isso aqui, né? Eu acredito que seja uma representação. Katniss fica chocada e fala: você tá me dando seu broche? A Madge prende o pássaro no vestido da Katniss e pede pra ela prometer que vai usar ele na arena. Ela fala que promete e a Madge dá um beijo no rosto da Katniss e vai embora. Por fim, quem chega é o Gale, e aí eles começam a se abraçar e a Katniss pensa: essa é a primeira vez que realmente o sinto esguio e musculoso junto ao meu corpo. Ele começa a falar coisas práticas pra ela. Ele fala: ouça, arrumar uma faca deve ser bem fácil, mas você precisa arranjar um arco. Essa é a sua melhor opção. A Katniss fala: mas nem sempre eles disponibilizam arcos, né? E aqui eu marquei alguns momentos que mencionam outros jogos, porque, sei lá, acho que são informações interessantes que a gente acaba não tendo, né? Teve um jogo que eles só tinham disponíveis clavas com pregos nas pontas para golpear uns aos outros até a morte. Teve um outro jogo também que ela pensa que eles jogaram todo mundo num descampado com nada além de pedras, areias e arbustos ásperos. E aí teve mais uma outra que ela menciona aqui, que foi uma que eles morreram de frio por conta do local onde eles foram deixados, né? E nesse local não tinha lenha pra fogueira ou tochas ou nada desse tipo. E que uma questão importante é que não foi muito legal pra capital em questão de entretenimento, porque a maioria ali morreu mortes tranquilas e sem lutas. Então, tipo,
não gerou engajamento, entendeu? Então, prestar atenção nessa questão de precisar ter uma lenha pra galera se aquecer, que aí ela e o Gale estão falando sobre a questão da floresta, né? O Gale fala pra ela que sempre há árvores, justamente porque já rolou de não ter árvores e, né, ser um evento sem entretenimento. Ele fala, inclusive, que a Katniss é a maior caçadora que ele conhece e que esse jogo não passa de uma caçada. Ela fala, não é só caçada, eles estão armados, eles usam a cabeça. E ele fala, assim como você, e você tem mais experiência real, você sabe como matar. Ela fala, não pessoas. E ele responde, e que diferença pode ter? E aí pesa um pouquinho a lombra, né, porque realmente é uma questão de matar pessoas. A Katniss olha então pro Gale e fala, né, pede pra ele não deixar que a família dela morra de fome. Ele fala, não vou deixar, você sabe que eu não vou deixar, Katniss. Lembre que eu... E aí ele não consegue falar o que é pra lembrar, porque nessa hora os pacificadores chegam e levam ele. A Katniss tenta se recompor ali e ficar bem séria, porque ela, em nenhum momento ela quer dar satisfação pras pessoas de que ela tá triste ou que ela vai começar a chorar, mas aí ela olha pro Peeta e aí ela pensa. Peeta Millark, por outro lado, esteve obviamente chorando, o que é bastante interessante. Imediatamente imagino se essa será a estratégia dele nos jogos esse ano. Parecer fraco e assustado para assegurar aos outros tributos que ele não está competindo com ninguém, e depois aparecer lutando. Isso funcionou muito bem para uma garota do Distrito 7, Johanna Mason, alguns anos atrás. Ela parecia uma chorona tão covarde e boba que ninguém se importou com ela até que só restavam alguns competidores. Na verdade, ela matava sem remorso, muito esperto o desempenho dela. Mas parece uma estratégia estranha para Peeta Millark, porque ele é filho do padeiro. Todos esses anos com comida farta e manejando bandejas de pão para cima e para baixo fizeram dele um garoto de ombros largos e bem forte. Será preciso muita choradeira para convencer todo mundo a não prestar atenção nele. Eu marquei essa parte toda porque é importante, né? A Johanna é uma personagem que volta no futuro, né? O trem começa a se mover. Uma breve explicação sobre a capital também, né? Na escola aprendemos que a capital foi construída em um local que antes era conhecido como Montanhas Rochosas. O Distrito 12 ficava na região conhecida como Montes Apalaches. Havia centenas de anos já se retirava carvão daqui. E é por isso que nossos mineiros precisam escavar tão fundo. Aí é a parte que eles estão no trem dos tributos indo pra capital, que a Katniss fica impressionada com as coisas todas muito chiques que tem ali, né? Um negócio muito babadeiro. Na hora que ela vai tomar banho, ela vai tirar a roupa e aí tem o broche, né? Que tava ali preso junto da roupa dela e ela começa a pensar no animal que está ali no pássaro, que é um tordo. Esses pássaros são engraçados e a ideia funciona como um tapa na cara da capital. Durante a rebelião, a capital criou animais geneticamente modificados para serem usados como arma. O termo usual para eles era bestantes, que às vezes era substituído por bestas. Um deles era um pássaro especial conhecido como gaio tagarela, que tinha a habilidade de memorizar e repetir conversas humanas em sua totalidade, né? Vocês sabem que isso aparece bem em outro livro, né? Pois é. Eram pássaros que retornavam ao lar exclusivamente machos e que eram lançados nas regiões em que se sabia que os inimigos da capital estavam escondidos. Depois que os pássaros juntavam as palavras, eles voavam de volta aos centros para que o conteúdo fosse gravado. Demorou algum tempo para que as pessoas se dessem conta do que estava acontecendo nos distritos, de como conversas particulares estavam sendo transmitidas. Aí, é claro, os rebeldes começaram a fornecer à capital as mais diversas mentiras e essa era a piada. Então, os centros foram fechados e os pássaros foram abandonados na natureza para morrer. Só que eles não morreram. Ao contrário, os gaios tagarelas cruzaram com fêmeas de tordos, criando uma nova espécie que podia reproduzir não só os cantos dos pássaros, como também as melodias humanas. Eles haviam perdido a habilidade de enunciar palavras, mas ainda conseguiam imitar os timbres vocais dos humanos. E podiam recriar canções, não apenas algumas notas, mas canções inteiras com múltiplos versos. Sempre que meu pai cantava, todos os pássaros na área ficavam em silêncio e ouviam. Há algo de reconfortante em relação a esse pequeno pássaro. É como ter um pedacinho do meu pai comigo me protegendo. Aperta o broche na camisa. Chegou a hora da ceia, né? Eles vão comer e tal. Eles comem muito, vão se empanturrar. A Katniss nunca viu tanta comida na vida dela. E ela foca realmente em comer bastante pra ver se ela ganha peso pra poder lutar e ficar forte, porque provavelmente ela vai sofrer na arena, questão da falta de comida, né? A F chega e aí ela nota que eles estão comendo de uma forma muito educada, né? A Katniss e o Peeta. E aí ela fala, pelo menos vocês dois têm bons modos. O par do ano passado comeu tudo com as mãos, como um casal de selvagens. Perturbou completamente minha digestão. E a Katniss lembra quem era o par do ano passado, né? O par do ano passado eram dois adolescentes da costura que jamais, em nenhum dia de suas vidas, tiveram comida suficiente em suas mesas. Mas, aí a nossa diva Katniss, ela, né, fica odiando tanto o comentário da F que ela decide comer o restante da comida com os dedos. Depois limpa as mãos na toalha da mesa e isso faz com que os lábios dela fiquem franzidos de irritação. Eles vão então para um outro lugar lá do trem para assistir a reprise da colheita de toda a Panem. Temos algumas cenas assim de um ou outro distrito. Alguns se destacam em minha mente. Um garoto monstruoso que se apresenta
apresenta como um voluntário do Distrito 2. Uma garota ruiva de cabelos lisos com cara de raposa do Distrito 5, um garoto com um problema no pé do Distrito 10 e o que mais me assustou, uma garota de 12 anos do Distrito 11. Ela tem a pele e os olhos escuros, mas fora isso é bem parecida com Prim no tamanho e no jeito. Quando ela sobe ao palco e perguntam se há algum voluntário, tudo que se consegue ouvir é o vento soprando nos edifícios decrépitos em torno dela. Não há ninguém disposto a tomar seu lugar, né? Que é um personagem importante isso aqui também. Por último aparece o Distrito 12. Os comentaristas não têm muita certeza do que dizer sobre a recusa da multidão em aplaudir. A saudação silenciosa. Um diz que o Distrito 12 sempre foi um pouco atrasado, mas os costumes locais são até charmosos de vez em quando. E aí também mostra a cena do Haymitch bêbado caindo, que virou uma chacota nacional. O Peeta fala, ele estava bêbado, todo ano está bêbado. E a Katniss acrescenta, todo dia. Só que eles começam a rir e a F olha bem pra cara deles e fala, pois é estranho vocês dois acharem isso engraçado. Vocês sabem que o mentor de vocês é seu salva-vidas nesses jogos. A pessoa que vai aconselhar vocês, elencar os patrocinadores e comandar o envio de quaisquer dádivas. Haymitch pode muito bem ser a diferença entre a vida e a morte de vocês dois. Com essa deixa, o Haymitch entra ali, né, na sala e aí ele fala, eu perdi a ceia, e ele começa a vomitar bem na frente da galera e aí cai por cima do próprio vômito. E a F fala, agora vocês podem rir, vão rindo aí, vão. Capítulo 4, então, que é exatamente depois dessa cena onde eles estão ali olhando pra cara do Haymitch pensando, estamos lascados? Nossa senhora. Eles estão ajudando o Haymitch a se levantar e a Katniss pensa que a F tem razão. Eles levam o Haymitch lá pro quarto, abrem um chuveiro e o Peeta fala, não, pode deixar que eu cuido dele aqui e tal. E a Katniss fala que pode mandar alguém vir ali ajudar e aí o Peeta fala, não, eu não quero nenhum deles por aqui. A Katniss fica intrigada, ela começa a pensar, por que ele está sendo gentil? Da mesma forma que foi gentil em me dar aqueles pães. A ideia me deixa um pouco paralisada. Um Peeta Millark gentil é muito mais perigoso para mim do que o contrário. Pessoas gentis conseguem se instalar dentro de mim e criar raízes. E não posso permitir que Peeta faça isso. Não posso deixar que ele chegue lá. Então, decido que de agora em diante terei o mínimo de contato possível com o filho do padeiro. Ela abre a janela do trem, pega os biscoitos que o pai do Peeta deu e joga. Infelizmente, o pacote de biscoitos atinge o chão e se abre, revelando uma coleção de dentes de leão. Só consigo ver a imagem por um instante porque o trem volta a andar. Mas foi o suficiente para me fazer lembrar. E agora temos a sequência ali do porquê que os dentes de leão são uma grande explicação da Katniss ter entendido o que ela precisava fazer para conseguir se alimentar. Eu havia acabado de desviar o olhar do rosto cheio de hematomas de Peeta quando vi o dente de leão e tive a certeza de que a esperança não havia se perdido completamente. Eu colhi cuidadosamente e corri para casa. Peguei um balde e a mão de Prim e me dirigi à campina. Naquela noite, nós nos empanturramos com uma salada de dente de leão e com o que restara do pão. Nessa noite, a Katniss estava focada e aí ela lembrou de um livro que a mãe dela trouxe do boticário e o pai acrescentou alguns outros itens no livro, então era um livro ali de explicações de plantas comestíveis. Ela começou a aprender coisas da natureza ali, coisas muito úteis se você quer sobreviver. No dia seguinte, por fim, arrumei coragem para passar por baixo da cerca. Era a primeira vez que eu ia lá sozinha. Ela achou, então, o arco e flecha que o pai dela tinha feito. Ele tinha feito um arco e flecha menor pra ela e ficava ali também escondido, mas ela nunca tinha voltado lá, mas ela encontrou o arco e flecha dela. E ela conseguiu matar um coelho. Enfim, começou a entender que a floresta ia salvar eles e tal, e realmente ia dar certo. Essa parte toda que fica explicando, né, da Katniss na natureza e como que ela aprendeu a fazer as coisas é muito útil, né, por conta dos jogos, porque ela também menciona que ela ficava comparando sempre as plantas pra saber qual era venenosa, qual não era e tal, que ela entendia muito bem. O que conseguíamos passar sem comer eu vendia no prego e eu também vendia na porta dos fundos dos clientes mais ricos da cidade. Teve um momento no verão que ela reparou uma planta que se chama Katniss e aí ela ouviu a voz do pai dela fazendo uma piada. Enquanto você conseguir se achar, nunca vai passar fome, porque dava pra comer a planta Katniss. Ela também se lembra que a mãe dela foi lentamente voltando ao convívio delas depois que a Katniss, né, tomou conta da família, mas que a Katniss não confiava nela. Em algum lugar recôndito dentro de mim, eu a odiava por sua fraqueza, por sua negligência, pelos meses que ela nos obrigara a suportar. Prim a perdoara, tipo assim, a Prim era boazinha e ela não. E agora estou prestes a morrer sem que esse problema tenha sido resolvido. Novamente aqui pesando o clima, nossa amiga. A Katniss vai dormir e aí no outro dia eles se encontram todos no vagão restaurante e aí tá cada um ali tomando, né, seu café da manhã. E o Peeta mostra pra ela uma coisa que ela acaba amando, que é o chocolate quente. Ela ama muito aquilo e ela se empanturra de chocolate quente. Aí novamente ela pesa o clima porque ela pensa, uma vez minha mãe me disse que eu sempre comia como se estivesse vendo a comida pela última vez. E eu disse, só não é a última vez porque sempre trago comida pra casa. Isso fez com que ela calasse a boca. Ela é muito simpática, gente. Percebo que odeio Haymitch. Não é surpresa
surpresa que os tributos do Distrito 12 jamais tenham alguma chance. Não apenas por sermos mal alimentados e nos faltar um treinamento. Alguns de nossos tributos eram fortes o suficiente para ter uma sobrevida, mas raramente conseguíamos patrocinadores e grande parte do motivo é ele, o Hammett, né? A Katniss olha bem pra cara do Hammett e fala, então você é o encarregado por nos dar conselhos, né? O Hammett, ele é bem debochado, ele fala, aí vai um pequeno conselho, mantenham-se vivos. O Peeta olha bem pra cara dele e fala, nossa, que engraçado. E aí ele dá um tapão no copo do Hammett e o copo cai no chão e se quebra. Hammett pondera o ato por alguns segundos e então dá um soco no queixo de Peeta, lançando-o para fora da cadeira. Quando ele se volta para pegar a bebida, cravo minha faca na mesa entre a mão dele e a garrafa, por pouco não acertando seus dedos. Eu me preparo para receber o golpe dele, mas nada acontece. Ao contrário, ele se recosta na cadeira e nos encara com olhos estreitos. Porque ele tá chocado, ele fala, olha, finalmente temos lutadores esse ano. O Peeta levanta, né, bota um gelo ali na cara, e aí quando ele tá colocando gelo na cara, o Hammett fala, não coloca gelo não, deixa o hematoma aparecer. O público vai pensar que você saiu no tapa com algum outro tributo antes mesmo de entrar na arena. O Peeta olha e fala, isso é contra as regras. E aí o Hammett responde, só se eles te pegarem. Esse hematoma vai indicar que você lutou e não foi pego. Melhor ainda. Ele olha pra Katniss e fala, e essa faca que você jogou, você consegue fazer outras coisas, né? Você consegue arremessar? O que você faz com essa faca aí? Percebo que desejo chamar a atenção de Hammett. Essa é a oportunidade de causar uma boa impressão. Arranco a faca da mesa, agarro a lâmina e então arremesso-a na parede do outro lado do salão. Ela se aloja na costura entre dois painéis, fazendo com que minha habilidade parecesse bem maior do que realmente é. Ele pede pros dois ficarem ali parados pra ele dar uma avaliada no físico deles e ele fala que eles não estão nada mal não, que assim que os estilistas entrarem em ação, vocês vão ficar suficientemente atraentes. Hammett fala, tudo bem, vou fazer um trato com vocês. Vocês não interferem na minha bebida e fico sóbrio o suficiente para ajudá-los. Mas vocês vão ter de fazer exatamente o que eu disser. Daqui a alguns minutos vamos chegar à estação. Vocês serão colocados nas mãos de seus estilistas. Vocês não vão gostar nem um pouco do que ele vai fazer com vocês, mas independentemente do que seja, vocês não devem se opor. Em sequência, eles entram num túnel e eu só achei relevante assim pra falar um pouco da geografia ali, né? Eu me dou conta de que devemos estar dentro de algum túnel que percorre as montanhas até a capital. As montanhas formam uma barreira natural entre a capital e os distritos da leste. É quase impossível entrar pelo leste, exceto pelos túneis. Essa vantagem geográfica foi um dos principais fatores que possibilitaram a derrota dos distritos frente à capital na guerra. Como os rebeldes tinham de escalar montanhas, eles se tornavam alvos fáceis para a força aérea da capital. Peeta e eu corremos para a janela para ver o que só conhecíamos pela televisão, a capital. Eles ficam chocados com a questão das cores e luzes artificiais, que era o que mais tinha por ali, né? As pessoas começam a apontar para eles ali dentro do trem, né? E aí o Peeta mantém a posição dele. Na verdade, ele começa até a acenar e sorrir, né, para as pessoas. A Katniss olha bem chocada para ele e ele fala, uai, pode ser que algum deles seja rico, né? E o capítulo se encerra com a Katniss finalmente percebendo uma coisa. Eu o julguei erroneamente. Sinto que ele tem um plano em gestação. Ele não aceitou morrer, ele já está lutando com afinco para se manter vivo. O que também significa que o gentil Peeta Millark, o garoto que me deu os pães, está lutando com afinco para me matar. Entramos então no capítulo 5, que finalmente eles encontram os estilistas e a galera que prepara eles e tal, e toda aquela coisa. Quem entra então é a Venya, uma mulher de cabelos azul claros e tatuagens douradas acima das sobrancelhas. A Katniss então está na sessão de depilação extrema dela. Meu Deus, isso aqui me dá uma sensação de agonia. A Katniss está ali há 3 horas, estão arrancando todos os pelos que existem no corpo dela. Essa parte aqui eu só marquei porque eu achei interessante que ela menciona uma coisa que é de fato, né, é muito estranho. As pessoas são tão estranhas que ela não consegue nem se sentir constrangida. Eu sei que deveria estar constrangida, mas eles são tão inumanos quanto um trio de aves coloridas ciscando aos meus pés. Chegou então a hora de chamar Cinna. Quem é o Cinna? O estilista da diva Katniss, né? Ele é um personagem que nós gostamos, não é isso? A porta se abre e um homem jovem que deve ser Cinna entra na sala. Fico embasbacada pela aparência normal dele. A maioria dos estilistas que são entrevistados na televisão tem os cabelos tão tingidos, tão artificiais e cirurgicamente alterados que ficam até grotescos. Mas o cabelo bem aparado de Cinna parece ter uma natural tonalidade castanha. Uma única concessão à automodificação parece ser um delineado dourado metálico para os olhos, levemente aplicado, que parece ressaltar pontinhos dourados em seus olhos verdes. E apesar de não gostar nem um pouco da capital e suas modas hediondas, sou obrigada a aceitar que o visual é bem atraente. Ele fala com ela, né, uma voz bem calma, e ela fica chocada que ele tem uma voz calma. Ele pergunta quem fez o cabelo dela, né, e ela fala que foi a mãe dela e que, né, ainda tá naquela trança, porque ninguém mexeu no cabelo dela. Ele fala, estão lindos, clássicos mesmo, e com um equilíbrio quase perfeito com seu perfil. Ela tem dedos muito bons. A Katniss ainda tá intrigada com a existência dele, ela pergunta se ele é novo ali, porque ela nunca viu ele antes, porque eles mostram, né, as etapas de preparação, então dá pra saber até quem são os estilistas dos tributos. Ele fala, não, é
ser meu primeiro ano nos jogos. Aí a Katniss entende e fala, putz, te deram, né, o Distrito 12, coitado de você. E aí ele fala, não, eu pedi pra trabalhar com o Distrito 12. Ele chama ela então pra eles conversarem, e aí eles vão pra uma mesa que tem um botão que você aperta e a comida já brota ali do nada, tipo a casa da Barbie. A Katniss sempre fica chocada nesses momentos, né, com essas tecnologias. E aí no momento em que ela está pensando sobre isso, sobre como é chocante, né, tudo que eles têm e tudo que os distritos não têm, o próprio Cinna olha pra ela e fala, como devemos parecer desprezíveis pra você? Aí ele muda de assunto e fala, para a cerimônia de abertura, minha parceira, Portia, é a estilista de seu amigo Pita. E nossa ideia atual é vesti-los de modo complementar. Como você sabe, é costume dos jogos refletir o que mais identifica o distrito. E a Katniss começa, né, a refletir a representatividade de cada distrito. Distrito 11, agricultura. O 4, pesca. O 3, fábricas. Então isso significa que eles, como Distrito 12, estarão com algum tipo de composição que tem a ver com minérios. Como os macacões soltos dos mineiros que não são exatamente adequados. Nossos tributos normalmente acabam usando uniformes não apropriados e chapéus com lanternas na cabeça. Teve um ano em que nossos tributos ficaram completamente nus e cobertos de pó preto para representar a fuligem do carvão. Fico preparada para o pior. Vou ter que ficar pelada, com toda certeza. Pelada e coberta de fuligem. Aí o Cinna fala, não, a gente quer focar na mineração, obviamente, porque é obrigatório, mas a gente tá pensando, né, o que o carvão gera. Sim, isso mesmo, o fogo. Então, a ideia é, na verdade, não remeter ao carvão e sim ao fogo. Algumas horas depois, estou vestida em algo que ou vai ser a mais sensacional ou a mais horrenda roupa da cerimônia de abertura. Estou usando uma peça única preta que me cobre do tornozelo ao pescoço. Botas de couro bem engraxadas com cadarços até o joelho. Mas são a pelerine esvoaçante. Essa pelerine é tipo uma capa, né? E o chapéu que definem as roupas. Cinna planeja iluminá-los com fogo pouco antes da nossa carruagem entrar nas ruas. Apenas um foguinho sintético que Portia e eu inventamos. Ela também menciona que ela não tá muito maquiada, ela tá na medida perfeita e que os cabelos foram trançados nas costas dela no estilo tradicional. E que quando ela vê o Pita, ele está vestido igualzinho ela. Ela não gosta muito da ideia deles estarem sempre vestindo a mesma roupa, né? Mas é isso aí, eles vão vestir a mesma roupa. Quando eles chegam então nos estábulos, porque eles são levados por carruagens, né? Como vocês sabem, as carruagens que vão levar eles ali em pé, acenando para o público. A Katniss pergunta o que ele acha desse rolê do fogo e ele fala assim, olha, se você quiser eu puxo sua capa e você puxa a minha, entendeu? Caso venha pegar fogo. Eles estão ali se perguntando cadê o Haymitch e aí a Katniss fala, bom, com todo esse fogo é melhor que o álcool dele fique bem longe, hahaha. As portas gigantescas se abrem, então eles vão percorrer um caminho de 20 minutos que acaba no círculo da cidade, depois eles vão pro centro de treinamento, que vai ser a casa/prisão até o começo dos jogos. Aí ela começa a falar dos tributos que vão entrando, né? O Distrito 1 parecem tão belos, pintados com um spray prateado, vestidos em túnicas cintilantes repletas de joias. O Distrito 1 produz artigos de luxo para a capital. Dá pra ouvir os gritos da multidão. Eles são sempre os favoritos. Aí vai passando ali os distritos, finalmente chega no distrito deles, e aí o Cinna aparece com uma tocha acesa, e aí ele acende a capa deles. Dá tudo certo, começa a pegar fogo a capa ali, mas é um fogo de mentira. E o Cinna sempre, uma coisa que ele sempre fala pra Katniss é pra ela ficar de cabeça erguida, e aí ele fala isso pra ela agora. Ele fala, ó, levanta esse queixo aí, cabeça erguida. Na hora que o Cinna desce da carruagem, ele tem uma última ideia, e ele faz ali uma menção de que o Pita e a Katniss têm que segurar as mãos. E aí eles dois seguram as mãos e perguntam, isso aqui é isso que a gente tem que fazer? E aí ele, isso, exatamente, segurem as mãos. Quando a imagem deles aparece no telão, a própria Katniss fica impressionada. Ela fica, meu Deus, a gente tá muito babilônico isso aqui. Cinna me deu uma grande vantagem. Ninguém se esquecerá de mim. Não se esquecerão de meu visual, de meu nome. Katniss, a garota quente. E aí, né, uma aspas aqui, porque nessa edição se utiliza o termo a garota quente, só que eu tava ouvindo o audiobook em português até, que tem na Audible, e ele menciona que é a garota em chamas. Então, eu vou falar em chamas, que eu acho mais legal. Pela primeira vez, sinto uma pontinha de esperança. Algum patrocinador estará disposto a me bancar. Essa entrada triunfal, né? Quem sabe? Alguém joga uma rosa vermelha pra mim, eu a pego, cheiro-a delicadamente e mando um beijo na direção da pessoa que a jogou. Uma centena de mãos se aproxima para receber meu beijo, como se ele fosse a coisa mais real e tangível. Ela fica tipo, esse povo é tudo doido. Quando ela tá ali meio que tentando soltar a mão do Pita, ele fala, não solte, por favor, posso cair desse troço a qualquer momento. Sei. Eles chegam então ali de carruagem até a mansão do presidente Snow. Quem é o presidente Snow? Um homem pequeno e magro com cabelos finos e brancos. Katniss começa a reparar que o tempo de tela deles, né, no telão, que é o que tá sendo transmitido para as pessoas, é muito maior do que os outros tributos e ela começa a achar isso bastante interessante. No entanto, isso é uma questão também, porque quando todos eles são deixados ali no centro de treinamento, né, que acaba esse rolê de entrada, todos os outros tributos estão olhando para eles de cara feia, né? Literalmente roubaram o brilho da
galera. Ela escreve aqui, literalmente roubamos o brilho de todos os outros. E aqui tem uma cena fofinha do Peeta com a Katniss. Ele fala, obrigado por continuar segurando minha mão, estava ficando um pouco trêmulo lá em cima. Ela fala, não parecia, tenho certeza de que ninguém notou. Ele fala, tenho certeza de que ninguém notou nada além de você. Você devia usar essas chamas com mais frequência. Elas ficam bem em você. Então ele lança um sorriso em minha direção que parece tão genuinamente doce e com a quantidade exata de timidez que um inesperado fervor toma conta de mim. Um sinal de alerta reverbera em minha cabeça. Não seja idiota. Peeta está bolando uma maneira de te matar. Está te seduzindo para te transformar em uma presa fácil. Quanto mais simpático aparenta ser, mais mortífero será. Mas, como duas pessoas podem jogar esse mesmo jogo, fico na ponta dos pés e beijo seu rosto, bem no hematoma. Gostei dessa cena. Capítulo 6, então, estamos no centro de treinamento e cada distrito possui um andar inteiro. A F está super contente porque finalmente ela tem algum tributo que presta, assim, em relação ao que ela deseja, né? Questão de influência ali, de serem tributos que gerem algum tipo de patrocínio e ela conhece muitas pessoas, então ela diz pra eles que já está bolando planos de conversar com as pessoas que ela conhece ali e quem sabe rolar algum patrocínio. A F tá ali falando pra eles, tentando fazer uma metáfora com o carvão deles. Ela fala, se vocês trabalharem o carvão com tenacidade, ele vai se transformar em pérolas. Katniss pensa, carvão não se transforma em pérolas. Mas eu ouvi falar que existe um tipo de máquina no Distrito 1 que consegue transformar grafite em diamante. Mas não retiramos grafite do Distrito 12. Isso fazia parte das tarefas do Distrito 13, até ele ser destruído. Novamente estamos aqui numa cena da Katniss totalmente impressionada com as tecnologias e uma delas eu achei bem interessante. Depois que ela toma banho e o chuveiro tem vários botões e coisas, ela vai pentear o cabelo, só que o cabelo dela está com muitos nós. E aí ela vê que tem uma máquina que faz o seguinte. Coloco as mãos sobre uma caixa que envia uma corrente para o meu couro cabeludo, desembaraçando, separando e secando meus cabelos quase instantaneamente. Bem legal essa máquina aí. Tem uma cena bem as patricinhas de Beverly Hills, porque ela programa o closet para uma roupa que esteja do gosto dela. Depois ela sussurra num negócio ali, o prato que ela quer comer. O negócio aparece também do nada. É tudo uma coisa assim, mirabolante. Peeta, Cinna e Portia estão em uma varanda e aí eles começam ali a planejar estratégias. Ela vai e pega uma taça de vinho, só que ela nunca bebeu álcool na vida, ela fica chocada com o fato do Haymitch, né, conseguir tomar aquele negócio. Quando a taça está quase pela metade, começa a me sentir zonza, então mudo para a água. Uma garota coloca um bolo sobre a mesa. Na hora que essa garota coloca o bolo sobre a mesa, ela percebe que conhece a garota. Ela fica olhando e ela fica tipo assim, eu te conheço de algum lugar. A menina fica negando assim, tentando sair dali o mais rápido possível e tal. Ela tá com uma cara meio aterrorizada. A F olha pra Katniss e fala, não seja ridícula, Katniss. Como você poderia reconhecer uma Avox? E a Katniss pergunta, o que é isso, Avox? O Haymitch explica, ele fala, alguém que cometeu um crime. Eles cortaram a língua dela para ela não falar mais. Provavelmente é alguma traidora. Pouco provável que você a conheça. A F continua, ela fala, e mesmo se você conhecesse, você não pode se dirigir a eles, a menos que seja para dar alguma ordem. Quando o Haymitch fala a palavra traidor, a Katniss lembra, mas aí ela tenta disfarçar e o Peeta ajuda ela, porque ele fala assim, Deli Cartwright, é ela, também estava achando o rosto dela bem familiar. Aí então lembrei que ela é uma sósia da Deli. A Katniss, é claro, é dela mesmo que eu estava falando. O Cinna, né, tenta encerrar o assunto, ele fala, bom, se era isso, então tá bom, né? Eles foram assistir a reprise da cerimônia de abertura, o Haymitch fica ali chocado e pergunta, de quem que foi a ideia de vocês dois darem as mãos? E eles falam que foi do Cinna, e o Haymitch fala que foi o toque perfeito de rebeldia. Ele fala assim, uau. E aí a Katniss ficou assim, como assim rebeldia? Eu não entendi. Mas depois ela entende, né, ela pensa, o fato de nós termos nos apresentado não como adversários, mas como amigos, nos distinguiu tanto quanto o nosso traje flamejante. Peeta e a Katniss estão andando ali pra ir pros quartos, e aí ele, né, puxa o assunto, ele fala, Deli Cartwright, imagina só encontrar uma sósia dela por aqui. A Katniss considera pra ver se ela vai falar alguma coisa ou não vai. Ela pensa, quem sabe compartilhar uma confissão vai na verdade fazer com que ele acredite que o vejo como um amigo. Contar ou não contar? E aí o Peeta olha pra cara dela e pergunta, você já foi no telhado aqui desse prédio e tal? Aí ela, né, percebe que a tradução do que ele quer dizer é tipo assim, vamos num lugar onde as pessoas não podem nos ouvir, por acaso? Você gostaria? Eles vão então lá pro telhado e aí eles estão ali observando como a capital é cheia de luzes, blá blá blá. E a Katniss, né, pesa a lombra, ela fala, bom, aqui não há racionamento de energia, né? O Peeta fala que ele perguntou pro Cinna por que eles deixam os tributos subirem ali no telhado, porque, né, e por acaso eles não poderiam se jogar daqui. E foi assim que ele descobriu que tem um tipo de campo de força que te lança de volta ao telhado, se você se joga, olha só que maravilha. A Katniss fala, bom, sempre preocupados com nossa segurança. E o Peeta começa a chamar ela pra ir no jardim, tipo assim, amiga, vamos
nós ali no jardim, né? Olha só que lindas plantas, que é um lugar que não tem muito como eles serem ouvidos. Ela finge que tá examinando uma flor e aí ela começa a contar pra ele e ela fala: estávamos caçando na floresta um dia, escondidos, esperando alguma caça aparecer. Eu e meu amigo Gale. De repente, todos os pássaros pararam de cantar, exceto um, como se estivesse dando um alerta. Foi quando a vi. Tenho certeza de que era a mesma garota. Tinha um garoto com ela, suas roupas estavam em frangalhos, estavam com olheiras, estavam correndo, como se a vida deles dependesse disso. E ela tinha muita certeza, né, quando ela olhou pra cara deles ali, naquela floresta, que eles não pertenciam ao Distrito 12. Ela continua falando, né, que do nada apareceu um aerodeslizador. Uma rede desceu sobre a garota e a levou para cima com a rapidez de um elevador. Eles arremessaram uma espécie de lança sobre o garoto, mas tenho certeza de que ele estava morto. Então, o aerodeslizador já não estava mais lá, desapareceu no ar. O Peter pergunta se eles viram a Katniss e o Gale e ela fala que não sabe, mas na verdade, na cabeça dela, ela sabe sim. Porque a garota, um pouquinho antes, olhou bem no olho da Katniss, né? Como se estivesse pedindo ajuda, mas nem ela nem o Gale responderam. O Peter percebe que ela tá tremendo contando essa história, né? Mas é porque realmente é uma história que marcou muito ela de se sentir uma pessoa meio covarde, digamos assim. Vendo ela ali, pega o casaco dele e coloca nos ombros dela. Ele é tão, né? Um gentleman. O Peter pergunta se eles tinham um cara que era ali da capital e ela balança a cabeça em concordância, porque eles possuíam aquele visual da capital, os dois. Pergunta pra onde ela acha que eles deveriam estar indo, e aí a Katniss, né, pensa que ela não sabe, porque para além do Distrito 12 não tinha mais nada. Só existia uma vastidão selvagem. Isso se você não contar as ruínas do Distrito 13, que ainda estão ardendo devido às bombas tóxicas. Eles mostram isso de vez em quando na televisão só para nos lembrar. Hammett tinha chamado os Avox de traidores. Contra o quê? Só podia ser contra a capital, mas possuíam de tudo aqui, não havia motivo para se rebelarem. Peter fala alto, um pouco alto demais, porque ele fala: eu sairia daqui. Como saiu muito alto e eles poderiam estar sendo ouvidos de alguma forma, ele completa: eu iria pra casa agora, se me permitissem, mas você tem que admitir que a comida é de primeira. Eles decidem então ir embora, né, mas no final o Peter pergunta pra ela se o Gale era aquele que puxou a irmã dela na hora da colheita, ela diz que sim. Ela pergunta se ele conhece o Gale e ele fala: não, ouça as garotas falarem muito sobre ele. Pensava que ele fosse um primo seu ou alguma coisa assim. Vocês são próximos? Aí ela: não somos parentes. O Peter completa: bom, ele veio se despedir de você. E aí ela: veio, mas o seu pai também veio se despedir de mim. E aí o Peter fica meio chocado, ele parece que não sabia disso. Ele fala: é mesmo? Bem, ele gosta de você e da sua irmã. Acho que ele gostaria de ter tido uma filha em vez de uma casa cheia de garotos. E uma outra informação que ele dá é que o pai dele, né, o pai do Peter, conhecia a mãe da Katniss, né, quando eles eram crianças. Quando ela chega no quarto, quem tá lá pra ajudar ela, né, a trocar de roupa e tal, é a garota ruiva que está evitando os olhares da Katniss. E a Katniss se sente completamente envergonhada sobre tudo isso. E ela pensa que talvez a garota não tenha lembrado dela, mas por fim, ela meio que admite. Ela fala: mas sei que ela lembrou. Você não esquece do rosto da pessoa que representou a sua última esperança. E assim se acaba o capítulo 6. Em breve volto com o capítulo 7, tá, meus amores? Voltei, estamos no capítulo 7, onde a Katniss está acordando de sonhos perturbadores e ela vai tomar banho e tal, e a roupa que ela coloca é a seguinte: calças pretas justas, uma túnica lilás de mangas compridas e sapatos de couro. Clássica trança dela nas costas também, e vai tomar café da manhã. Quando ela chega pra tomar café da manhã, tá lá o Hammett e o Peter, né, eles dão bom dia, só que ela tá um pouco irritada, porque quando ela olha pra roupa do Peter, ela vê que ele está usando a mesma roupa que ela, e ela não gosta muito da ideia, não. Ela fala até que vai falar com o Sina, porque essa ideia de nos transformar em gêmeos vai acabar explodindo em nossas cabeças assim que os jogos começarem. Porém, depois do triunfo da noite de ontem, não tenho muito espaço para criticar suas escolhas, né? Ela tá falando do Sina. Agora vai começar a fase de treinamentos, né? Então ela fala que haverá 3 dias nos quais todos os tributos treinarão juntos, e na última tarde nós teremos uma chance de nos apresentar sozinhos diante dos idealizadores dos jogos. O Hammett fala pra eles que agora é o momento que eles vão decidir se eles vão treinar juntos ou separadamente, e aí a Katniss pergunta, tipo assim, por que treinar separadamente? E ele diz: vai que vocês têm alguma habilidade secreta que não quer que o outro saiba, né? O Peter já fala que ele não tem habilidade nenhuma, e ele fala que sabe quais são as da Katniss, porque ele já comeu muitos esquilos dela, então fica decidido que eles vão treinar juntos. Quando o Hammett pergunta do que exatamente eles são capazes de fazer, o Peter fala que ele não é capaz de fazer nada, a não ser que fazer pães adiante alguma coisa. O Hammett fala que realmente não vai ajudar muita coisa, negócio de pão. Quando ele vira pra Katniss, ele fala: e você? Eu sei que você tem habilidade com faca. A Katniss responde que não é uma grande habilidade com facas, que ela sabe caçar e usa o arco e flecha. Ele pergunta se ela é boa nisso e ela só fala que dá pro gasto, e o Peter interrompe, ele fala que nada disso. Ela é excelente, meu pai compra os esquilos dela. Ele sempre comenta sobre como as flechas nunca penetram o corpo. Ela atinge todos os bichos nos olhos. É a mesma coisa com os coelhos que ela vende no açougue. Ela consegue abater até gamos.
Gamos? Katniss fica meio revoltada com o Peeta falando essas coisas, porque ela é muito irritada com tudo, entendeu? Ela fala, o que você tá fazendo? E ele, o que você está fazendo? Se ele vai te ajudar, ele precisa saber do que você é capaz. Não se subestime. Ela, irritada, fala, e você? Eles começam, tipo assim, não, mas você é melhor. Não, mas você faz isso. Ah, você faz aquilo. Eles começam. A Katniss, e você? Já te vi no mercado. Você consegue levantar sacos de farinha de 45 quilos. Diga isso a ele. Isso não é pouca coisa. O Peeta responde, achei engraçado. Ele fala, eu sei. E tenho certeza de que a arena vai ter um monte de sacos de farinha para eu jogar nas pessoas. Isso não é a mesma coisa que usar uma arma. Você sabe que não. A Katniss, ah, tá, mas você é bom em luta livre. Ele ficou em segundo lugar no campeonato da escola no passado. Só perdeu pro irmão. Peeta, ah, mas pra que serve isso? Eles ficam o tempo todo assim. A Katniss fala que sempre tem algum combate corpo a corpo. Basta você aparecer com uma faca que já vai ter alguma chance. Se eu for pega assim, estou morta. Aí o Peeta, mas isso não vai acontecer. Você vai estar empoleirada em alguma árvore comendo esquilo cru e acertando as pessoas com suas flechas. Você sabe o que minha mãe disse pra mim quando veio se despedir? Só pra me dar ânimo? Ela disse que podia ser que o Distrito 12 tivesse finalmente um vencedor dessa vez. Depois percebi que ela não estava se referindo a mim, mas a você. Fiquei triste junto com ele. Ela disse, ela é uma sobrevivente, aquela lá. A Katniss, assim como eu, fica meio mal pelo Peeta, né? Porque dá pra ver a dor nos olhos dele. Por isso, em resposta, ela diz, mas só porque alguém me ajudou. Ela fica pensando que ele lembra, sim, daquele dia, só que ele finge que não. O Peeta continua, né, enaltecendo a Katniss. Ele fala que várias pessoas vão querer patrocinar ela, que ela é incrível, blá blá blá. Por fim, o Peeta vira pro Hammett e fala que a Katniss não sabe o efeito que ela causa. Katniss, né, toda confusa na cabeça dela. Como assim as pessoas vão me ajudar? Quando estávamos morrendo de inanição, ninguém me ajudou. Ninguém a não ser Peeta. Será que ele está sugerindo que sou privilegiada porque as pessoas sentem pena de mim? O Hammett fala que eles dois, ok, têm habilidades, mas que não é pra mostrar durante os treinamentos com a galera toda. É só quando tiver naquela apresentação pros idealizadores. A Katniss fala que sabe montar algumas arapucas, então ela pode ficar fazendo isso. E o Hammett responde que isso pode ser importante em termos de comida. E Peeta, ela tem razão. Nunca subestime a força de alguém na arena. Com muita frequência, a força física faz a vantagem pender para o lado de determinado competidor. Ele reforça, fala que é pra eles ficarem fazendo outras coisas e testando novas habilidades também, né? Aprende a fazer um nó, fazer uma arapuca bem feita, um negócio ali, sabe? Fala, uma última coisa. Em público, quero vocês um do lado do outro o tempo todo. A Katniss já começa a falar que não, e aí ele fala, o tempo todo. Isso não está aberto à discussão. Vocês dois concordaram em fazer o que eu dissesse. Vocês vão ficar juntos, vão parecer amáveis um com o outro. Agora saiam. F está esperando vocês no elevador às 10 horas para começarem o treinamento. Katniss, né, tá revoltada de novo, porque agora tem mais essa ordem deles ficarem juntinhos. E ela fica ali pensando, né, ouço a voz de Peeta na minha cabeça. Ela não faz ideia do efeito que causa. Obviamente, aquilo tinha a intenção de me humilhar, certo? Mas uma pequenina parcela de mim mesma imagina se não foi, na verdade, um elogio. Se ele não quis dizer que, de alguma maneira, eu era atraente. É esquisito o quanto ele reparou em mim. Tipo, o quanto ele prestou atenção nas minhas caçadas. E, aparentemente, também não fui, assim, tão desatenta com ele quanto imaginava. A farinha, a luta livre. Sempre mantive o garoto do pão em rédeas curtas. Eles chegam lá no centro de treinamento e a Katniss repara que eles são os únicos vestindo roupa combinandinho, mas tudo bem. Tem uma treinadora principal lá que se chama Atala, e aí ela começa a explicar que vão aparecer peritos de cada habilidade nas estações, né? Então vai ter, tipo, sempre um professor pra ensinar cada habilidade ali, etc. Ela começa a reparar nos outros tributos, né? E ela menciona que quase todos os garotos, e pelo menos metade das garotas, são maiores do que eu. Embora muitos deles nem tenham sido adequadamente alimentados. Posso ser menor por natureza, mas pelo menos os recursos que minha família me disponibilizou me garantiram uma vantagem nesse quesito. Tenho uma boa postura e, apesar de magra, sou bem forte. A carne e os vegetais da floresta combinados aos exercícios necessários para obtê-los me proporcionaram um corpo mais saudável do que a maioria dos que estou vendo. A nossa diva fit. Uma observação aqui é porque eu acho legal construir a Katniss como essa pessoa muito capaz de ganhar, sabe? Ela não é, uma tadinha que, por sorte do destino, ela vai acabar indo muito bem nos jogos. Não, ela realmente tá ali bem preparada pra esses jogos, entendeu? As exceções são os garotos dos distritos mais ricos. Distrito 1, 2 e 4, que são os tributos carreiristas ou simplesmente carreiristas. E quase sempre o vencedor é um deles. A primeira coisa que eles fazem juntos é a questão ali dos nós. Então eles aprendem a fazer armadilhas simples, mas que vão ser muito boas aí pro futuro e tal. E em seguida eles vão pra parte da camuflagem. Peeta parece genuinamente adorar essa estação, esfregando na pele clara com a combinação de lama, argila e extratos de frutas silvestres, tecendo disfarces a partir de galhos e vinhas de folhas. O treinador que coordena a estação de camuflagem está bastante entusiasmado com o trabalho dele. Ele conta pra Katniss que é ele que faz, tipo, a decoração dos bolos, e é por isso que ele é muito bom nessa coisa de disfarce. Mas a Katniss continua irritada, ela pensa, a coisa toda, a habilidade dele, os tais inacessíveis bolos, o elogio do perito em camuflagem, me irrita. Ela fala, é lindo se ao menos você conseguisse soterrar alguém
classe C. Peter responde, não seja superior. É impossível saber o que você vai encontrar na arena. Vai que aparece um bolo gigantesco. Ela fala um pouquinho das habilidades que eles pegaram, que eu acho que é importante, né, pra gente lembrar na hora dos jogos. Acender fogueiras, arremessar facas, fazer abrigos. Apesar da ordem de Hammett para que parecêssemos medíocres, Peeta é excelente no combate corpo a corpo, e eu passo no teste de plantas comestíveis sem piscar um olho sequer. Mas, mesmo assim, eles ficaram bem longe do arco e flecha e dos pesos, né? Os idealizadores dos jogos apareceram cedo no primeiro dia. 20 e tantos homens e mulheres vestidos com túnicas lilazes. A Katniss repara que eles olharam muitas vezes pra ela e pro Peeta, né, os avaliadores. Chega ali o momento que eles precisam comer todos juntos, mas, né, cada um com o seu distrito, não sei o quê, e aí a Katniss e o Peeta ficam de conversa fiada, tentando fingir que estão rindo ali do que o outro tá falando, porque eles são muito amigos, né, muito próximos. Peeta ri e faz perguntas como se fosse um ator. Ele é muito melhor nisso do que eu. No segundo dia, eles estão arremessando lanças ali, treinando a arremessar umas lanças, e o Peeta olha pra Katniss e fala, eu acho que tem alguém vigiando a gente. É a tal garota de 12 anos, a que me lembrou o Prim em estatura. O Peeta fala que acha que o nome dela é Rue, e aí a Katniss pensa, né, que Rue é uma pequena flor amarela que se encontra na campina. A Katniss tá sempre pensando no fato da Rue ser muito pequena, assim, que ela fica bem preocupada e que lembra muito a irmã dela e tal. Quando ela tá pensando ali na Rue, ela também pesa o clima de novo, vou até ler. Ela desliza e se junta a nós em estações diferentes. Como eu, é esperta com plantas, escala com elegância e possui uma boa mira. Sempre consegue acertar o alvo com uma tiradeira. Mas, o que significa uma tiradeira contra um homem de 90 quilos portando uma espada? Eles voltam então lá pro andar deles, do distrito 12. Peeta tenta conversar alguma coisa e a Katniss fala pra ele assim, ó, não vamos fingir aqui quando não tem ninguém. E aí o Peeta, tudo bem, Katniss. Chegamos no terceiro dia, que é o dia das sessões particulares, e aí a ordem é tipo distrito por distrito, sempre primeiro distrito o garoto e depois a garota, né? Ou seja, a Katniss vai ser a última. Quando é a vez do Peeta, a Katniss fica meio assim, né? E aí ela fala pra ele, lembre-se do que Hammett disse, para não esquecer de arremessar os pesos. Peeta fala, obrigado, vou me lembrar disso, e ele vira pra ela e fala, ó, você vê se acerta bem na mira. A Katniss pensa, não sei nem por que eu disse alguma coisa, embora eu prefira que Peeta vença, se for para eu perder, e não os outros, melhor para o nosso distrito, para minha mãe e para Prim. Ok, chegou a vez da Katniss e ela repara, o que nós já sabíamos, né, que como ela é a última, os idealizadores já estão bêbados, primeira coisa, né, e que eles estão entediados e que não estão prestando muita atenção mais no que tá rolando ali, e ela já fica um pouco irritada, porque não tem ninguém olhando pra ela. Ela escolhe um arco, só que esse arco que ela escolheu, ele não era muito calibrado pra força dela, não era o melhor dos arcos, e aí ela acaba errando, e eles, né, obviamente nem prestam muita atenção. Só que a nossa diva vê que eles não estão prestando atenção, e aí ela dá uma treinadinha ali. Quando ela pega o jeito, ela começa, né, o grande show, ela atira num bicho de pelúcia lá, e ela acerta bem no coração dele, e depois ela vai e coloca a flecha mirando assim pra lâmpada, estoura a lâmpada e também ninguém nem aí. De repente fico furiosa pelo fato de que mesmo com minha vida por um fio, eles não prestam a mínima atenção em mim. O estopim pra Katniss é quando chega um porco assado, e aí realmente ninguém está prestando atenção nela, só na comida que acabou de chegar. E aí o que a nossa diva faz? Vocês sabem o que ela faz, né? Ela pega a flecha dela e atira na direção dos idealizadores, mas o que ela acerta? A maçã na boca do porco assado. Todos me encaram sem conseguir acreditar. Ela só pega e fala, obrigada pela consideração de vocês. Então faça uma leve mesura e caminho diretamente para a saída sem ter sido dispensada. Igualzinho a cena do filme. Capítulo 8 já começa com a diva indo em direção ao elevador, e aí tem alguns Avox ali, e tá todo mundo de boca aberta, todo mundo chocado com ela, e ela só entra no elevador e vai embora. E aí aqui temos uma clássica cena, né, de filme adolescente, porque a nossa diva, ela é muito madura e tal, mas ela continua sendo muito jovem pra isso tudo, então ela vai pro quarto dela, deita na cama e começa a chorar. Ela começa a pensar que eles vão matar ela, que eles vão, tipo, punir ela de alguma forma e tal, e aí, na verdade, ela começa a pensar coisas piores, né, vão punir a família dela, algo de ruim vai acontecer. E por fim, ela pensa em relação ao que ela tava ali pra fazer, que é a avaliação. Vão me dar uma nota tão baixa que nenhum patrocinador em sã consciência vai querer me bancar. Como o treinamento não é aberto ao público, os idealizadores dos jogos anunciam um placar para cada jogador. Isso dá ao público um ponto de partida para as apostas. O número vai de 1 a 12, 1 sendo irremediavelmente ruim e 12 sendo inalcançavelmente alto. E essa pontuação significa o quanto o tributo é promissor. Que é ali que a galera vai definir em quem que eles vão colocar dinheiro. Quando ela vai, então, ela finalmente sai do quarto e vai encontrar a galera, tá todo mundo encarando ela, só que o Peeta olha pra ela com uma cara de tipo assim, o que aconteceu? Conta aqui pra gente. O Peeta, então, começa a falar como que foi a vez dele, né? Ele fala, não sei se adiantou alguma coisa. Quando me apresentei, já não tinha mais ninguém se importando em prestar atenção em mim. Eles estavam cantando alguma música relacionada à bebida, eu acho. Então, fiquei arremessando alguns objetos pesados até eles falarem para eu ir embora. O Hammett fala, e você, queridinha? Que é o apelido que ele deu pra ela. Ela olha e fala, lancei uma flecha em direção aos idealizadores dos jogos. Todo mundo, você fez o quê? A F fica
fica mais chocada, impactada de todos, né? Ela fala, não atirei exatamente neles, foi na direção deles. Foi como o Pita disse, eu estava atirando e eles estavam me ignorando. Aí eu simplesmente perdi a cabeça e acertei uma flecha na maçã daquele porco idiota que estava na mesa deles. O Sina olha e fala, tá, mas o que eles falaram? Ela, eu não sei, porque eu saí de lá logo em seguida. Aí a F, meu Deus, você saiu sem ser dispensada. O Hammett fala, bom, é isso aí, né, vai fazer o quê? E aí ela fala, você acha que eles vão me prender? Aí ele fala que duvida, porque seria um baita problema substituir ela nessa altura, né, dos jogos. Ela também pergunta sobre se ele acha que vão fazer alguma coisa com a família dela, e ele fala que, se esse fosse o caso, eles teriam que revelar o que aconteceu, e eles não gostariam de revelar que ela meio que ameaçou a vida deles, né? Não seria muito bom pra imagem da capital e tal. Então, eu acho que tá safe, ele fala. A coisa que a Katniss fica ali pensando, e ela comenta com eles, é que ela vai ter notas ruins. Mas a Portia, ela fala uma coisa interessante. Ela fala, notas só importam se elas forem bem altas. Ninguém presta muita atenção nas ruins ou medianas. Para todos os efeitos, você poderia estar muito bem escondendo seus talentos para receber uma nota ruim de propósito. Tem gente que usa essa estratégia. Chegou o momento, então, que eles vão assistir os placares, né? Eles ligam a televisão lá e ficam assistindo as notas de cada um. Vou ler aqui. Os tributos carreiristas naturalmente conseguem notas entre 8 e 10. A maioria dos outros jogadores tem média 5. Surpreendentemente, a pequena Rue consegue um 7. Não sei o que ela mostrou aos jurados, mas ela é tão pequenininha que deve ter sido algo impressionante. Quando chega na nota do Pita, ele tira nota 8 e todo mundo fica assim, uau. A Katniss pensa que, de fato, os idealizadores, eles estavam sim prestando atenção nele. Quando chega na vez da nossa diva, nossa musa, ela tira nota quanto? Nota quanto? Nota 11. Uau! Ela deve ter algum engano. Como isso poderia acontecer? Ela pergunta pro Hammett. O Hammett fala que ele acha que gostaram do temperamento dela, porque eles organizam um show. Eles precisam de jogadores com sangue quente. O Sina olha pra Katniss e fala, Katniss, a garota em chamas. Enfim, acabou isso aí então, tá? Tudo ok, aparentemente. E aí eles vão dormir e tal, só que aí o dia seguinte é domingo, né? E ela fica pensando ali no Gale, então ela entra num momento de reflexão sobre o Gale, porque domingo é o dia que eles fazem o estoque da semana. E aí ela pensa o que ele deve estar fazendo sem ela. A memória que vem na cabeça dela é de quando eles se conheceram. Eu lutava na floresta por conta própria havia mais de 6 meses quando conheci Gale. Ela tava andando na floresta e ela viu um coelho morto, só que ele tava pendurado pelo pescoço num arame fino. E ela fica bem impressionada, né, com o arranjo ali do arame e tal, e ela fica examinando. E o Gale chega por trás dela e fala, isso é perigoso. Tinha apenas 14 anos, mas já tinha 1,80 de altura e pra mim era tão bom quanto um adulto. Eu o via nas proximidades da costura e na escola. Ele perdera o pai na mesma explosão que matara o meu. À medida que as estações se sucediam, nós começamos, não sem alguma relutância, a compartilhar nosso conhecimento, nossas armas, nossos lugares secretos. Ele me ensinou a armar arapucas e pescar. Mostrei a ele quais plantas eram comestíveis e, por fim, dei a ele um de nossos arcos mais preciosos. Então, um belo dia, sem que disséssemos uma palavra, nos transformamos em uma dupla. Ele se tornou meu confidente, alguém com quem eu podia compartilhar pensamentos que jamais expressaria do lado de dentro da cerca. Em troca, ele me confiava os dele. Estar na floresta com Gale às vezes me deixava realmente feliz. Eu o chamo de meu amigo, mas no último ano a palavra passou a parecer casual demais para o que Gale representa para mim. Gente, querendo ou não, né, se a gente for pensar na parte dos romances desse livro, que não é um livro de romance, mas a gente tem um triângulo amoroso aqui muito bem construído, inclusive. Até a Katniss pensa, não consigo evitar comparar o que acontece entre mim e Gale ao que estou fingindo que acontece entre mim e Pita. Não é uma comparação justa, na verdade. Gale e eu nos juntamos por uma mútua necessidade de sobrevivência. Pita e eu sabemos que a sobrevivência do outro significa nossa própria morte. Como desviar de um golpe como esse? É babado. Agora chega uma cena tensa, porque a Katniss, depois que ela toma banho, né, no outro dia e tal, ela vai jantar e tá ali o Pita, a F e o Hammett falando baixinho. E ela fica assim, o que vocês estão falando baixinho que eu não posso ouvir? O Hammett é quem fala. Houve uma mudança de planos a respeito de nossa estratégia atual. Ela, o quê? O Hammett fala. É a última frase do capítulo, né? Pita pediu para ser treinado separadamente. O capítulo 9 já começa com a Katniss pensando, traição. Essa é a primeira coisa que me vem à cabeça. O que é risível, pois não há nenhuma traição. Para que isso ocorresse, deveria ter havido confiança antes. E confiança não fez parte do acordo. Somos tributos. Por outro lado, estou aliviada por podermos parar com o fingimento de sermos amigos. E suspeito que tenha tido alguma coisa a ver com o fato de minha apresentação ter superado a dele no treinamento. Essa é a ideia dela, porque ela tirou uma nota mais alta, ele quis ser treinado separadamente. O Hammett fala que a partir de agora, né, eles vão separadamente, cada um, né, vai pra um vai pro Hammett e o outro vai pra F, e aí depois eles vão alternar, então eles vão ficar 4 horas
com a F se preparando para a apresentação e depois 4 horas com o Hamit se preparando para o conteúdo. A Katniss vai com a F e aí ela tem que praticar andar de salto alto e usar umas roupas, postura e tudo mais, aquela coisa, né? E muito importante, ela tem que aprender a sorrir, porque a nossa diva não sorri em momento nenhum. Depois do almoço, o Hamit me leva para a sala de estar e me conduz até o sofá, então simplesmente franze as sobrancelhas pra mim por um bom tempo. Ele fica encarando ela, tipo assim... O que eu vou fazer com essa menina? Estou tentando imaginar o que fazer com você, como nós vamos apresentar você. Você vai ser charmosa, distante, firme. Até agora você tem brilhado como uma estrela. Você se apresentou para salvar sua irmã. Sina fez com que você ficasse inesquecível. Você conseguiu a pontuação mais alta do treinamento. As pessoas estão intrigadas, mas ninguém sabe quem você é. A impressão que você der amanhã decidirá exatamente o que poderei conseguir para você em termos de patrocinadores. E ela pergunta sobre o Pito, né? Qual que vai ser a estratégia dele? Ou será que ela não pode saber? O Hamit fala que a estratégia dele é ser simpático. Ele possui um certo humor autodepreciativo que é bastante genuíno. Ao passo que você, quando abre a boca, parece muito mais carrancuda e hostil. Eles continuam ali conversando e o Hamit, ele fala pra ela, ele admite, ele fala, olha, além de você ser hostil, eu não sei nada a seu respeito. A Katniss explica que ela não quer realmente que ninguém saiba nada a respeito dela e tal, mas ele fala que ela poderia muito bem mentir. Pode mentir, inventa alguma coisa aí. Aí ela fala, bicho, isso aí eu não sei fazer também não. E aí ele, bom, é melhor você aprender. E uma ideia que o Hamit tem é que a Katniss poderia agir de uma forma humilde. Ele tente dar a impressão de que você mal consegue acreditar que uma garotinha do Distrito 12 chegou tão longe. Eles ficam ali passando um tempo, tentando ver se sai alguma coisa, mas realmente não nada dá certo. E ele olha pra ela e fala, eu desisto, queridinha. Basta responder as perguntas e tentar não deixar o público ver o quanto você sumariamente o despreza. Katniss está com muita raiva novamente, e aí ela come até enjoar, enche a pança, e aí ela joga o prato na parede e quebra, porque ela tá com muita raiva, e aparece a garota ruiva pra catar os cacos e tal, e ela, né, fica se sentindo um pouco mal. Só que a garota olha pra ela e vai e fecha a porta do quarto. Tipo assim, vamos ter um momento aqui a sós. Ela começa a limpar o sangue na mão da Katniss, porque a Katniss acaba se cortando. E a Katniss olha pra ela e fala, eu devia ter tentado te salvar. A menina balança a cabeça e ela fala, não, o que eu fiz foi errado. A menina bate com os dedos nos lábios e depois aponta para o peito da Katniss, tentando dizer que ela também teria acabado como uma Avox se ela tivesse ajudado. No final, a menina coloca a Katniss pra dormir e a Katniss se sente assim, como uma garotinha, que a menina tá cuidando dela. No dia seguinte, né, o grande dia das apresentações é o momento em que o Sina vai aparecer pra cuidar dela, e aí, tipo, depois que fazem toda a maquiagem, aquele rolê da maquiagem, né, as coisas da beleza dela, chega a hora de colocar a roupa, né, o vestido dela deve ter uns 20 quilos, ela menciona, e ele é coberto por pedras preciosas e gemas que refletem luminosidade. Pela cor que são as pedras, né, quando ela mexe o vestido, dá a impressão de que tá pegando fogo, digamos assim, porque faz um efeito de luz. Ela pensa, não estou bonita, não estou bela, estou tão radiante quanto o sol. Ela fica bem chocada, agradece o Sina, porque eles são muito amigos. E aí tem um momento em que eles estão conversando sobre a entrevista, e aí ela fala que está se sentindo péssima porque o Hamit chamou ela de lesma morta. O Sina sugere que ela deveria agir como ela mesma, porque eles lá, a galera que arruma a roupa dela e, né, maquiagem e tal, os preparadores, eles gostam dela, então o jeito dela é agradável sim, ela só poderia tentar fixar ali, né, no Sina. E pensa assim, que você tá falando comigo, como se você estivesse falando comigo, eu gosto de você desse jeito, então continue assim. Quando você estiver lá na hora da apresentação, me procura, eu vou estar ali perto e fica olhando pra mim e fala comigo, como se você estivesse conversando comigo. E seja muito honesta, e seja sincera, realmente. A primeira coisa que vier na sua cabeça, você vai falar. Ela fala, mas mesmo se o que eu estiver pensando for horrível, aí ele, principalmente se a coisa que você estiver pensando for horrível, seja você mesma. Ela então encontra o Pita pra eles entrarem lá no lugar ali que eles vão ficar esperando, e o Pita está com um visual incrível, vestido com um terno preto com detalhes de chamas desenhados. O Hamit, a última coisa que ele fala é, lembrem-se que vocês ainda são um par feliz, então ajam dessa forma. Chegamos então na hora da entrevista, e quem é o entrevistador, né, tipo o apresentador do programa, se chama Caesar Flickerman. O homem que apresenta as entrevistas há mais de 40 anos sobe ao palco. É um pouco assustador, porque a aparência dele sempre foi rigorosamente a mesma durante todos esses anos. A mesma cara debaixo de uma camada de maquiagem branca. O mesmo cabelo que ele tinge com uma cor diferente a cada edição dos jogos. O mesmo traje cerimonial azul marinho com milhares de pequenas lâmpadas. Aí aqui, novamente, ela pesa o clima, e eu gostei. Ela fala assim, na capital as pessoas fazem cirurgias para parecerem mais jovens e magras. No Distrito 12, parecer velho significa mais uma conquista. Você vê uma pessoa mais velha e deseja logo congratulá-la pela longevidade. Sente vontade de perguntar a ela o segredo da sobrevivência. Uma pessoa rechonchuda é invejada porque não está ralando como a maioria de nós. Mas aqui a coisa é diferente. Rugas não são desejáveis. Uma barriga pronunciada não é sinal de sucesso. Ela menciona que este ano o Caesar pintou o cabelo de azul. Ainda então, né, e cada entrevista dura 3 minutos. Quando chega na entrevista da Rue, o Caesar pergunta qual será o ponto forte dela na arena.
E ela diz: sou muito difícil de pegar, e se eles conseguirem me pegar, não conseguirão me matar. Então, não fiquem achando que não tenho chance. Na hora do garoto do Distrito 11, né, porque a Rue é a garota, e aí chega no garoto, ele é o Trash, que ele tem a mesma pele escura da Rue, mas a semelhança para por aí. Ele é um dos gigantes, provavelmente 1,95 de altura e corpulento como um touro, mas notei que rejeitou os convites dos tributos carreiristas para que se juntasse a eles. Ao contrário, é solitário, não fala com ninguém, demonstra pouco interesse no treinamento. Mesmo assim, conseguiu um 10, e não é difícil imaginar que ele tenha conseguido impressionar os idealizadores dos jogos. Ele ignora as tentativas de gozação de Cisa e responde com um sim ou não, ou simplesmente fica em silêncio. Chegamos na vez da Katniss, e a primeira pergunta é o que mais impressionou ela desde que ela chegou na capital. Nessa hora ela começa a ficar nervosa e tal, e aí ela encontra finalmente o Cinna ali, e aí ela olha pra ele e pensa: seja honesta. E aí a coisa que ela fala que impressionou ela foi o cozido de carneiro. A galera começa a rir, todo mundo acha engraçado, olha essa garota da roça, né? Enfim, uma outra coisa que ele pergunta pra ela é o que ela achou da roupa dela, aquela, né, que pegou fogo. E ela responde: você quer dizer logo depois de superar o pavor de ser queimada viva? E todo mundo, hahaha, e aí ela continua, né? Ela tá sendo realmente muito sincera. E ela começa a falar do Cinna, né? Ela quer dar um espaço pra ele ali e tal, porque ela acha ele muito incrível. Ela fala: achei que Cinna foi brilhante e foi o traje mais maravilhoso que vi na minha vida. Não podia acreditar que era eu mesma que estava usando. Também não consigo acreditar que estou usando esse aqui. Ela olha pro Cinna e ele manda ela dar uma giradinha, né? E aí ela começa a dar voltas e tal, aí todo mundo fica impressionado com o efeito que dá ali, né? Quando ela mexe com as pedras que estão no vestido, uau! Ela começa a girar muito rápido, ficar tonta, ela fala: eu vou ficar tonta. E aí o Caesar fala: não, relaxa, eu vou te segurar aqui. Não siga, por favor, os passos do seu mentor. E aí tá falando do Haymitch, né? Porque ele já virou uma piada nacional. Chegamos então na pergunta importante, que é em relação à nota dela, né? Nota 11, né? Na avaliação do treinamento. Ele pergunta o que aconteceu lá e ela diz: tudo que sei que foi a primeira vez que uma coisa dessas aconteceu. O Caesar olha e fala: não, dá detalhes, por favor. E aí ela diz que não tem permissão pra falar sobre isso, ou será que tem? E aí um dos idealizadores grita e fala assim: não, tem não. E aí ela fica calada. Depois o Caesar decide, né, dar uma pesadinha ali no clima, porque ele pergunta da irmã dela, porque ela se colocou no lugar pra ser tributo da irmã. E ela começa a pensar que ela não vai ser capaz de falar da irmã dela, e só que ela precisa. E aí ele pergunta pra ela sobre a irmã, e ela diz que o nome dela é Prim. Ela tem só 12 anos e eu a amo mais do que qualquer coisa no mundo. Ele pergunta: o que foi que ela disse pra você depois da colheita? Ela pensa que tem que ser honesta, e aí ela diz que ela pediu para eu lutar com afinco e tentar realmente vencer. E por fim ela fala que jurou que venceria. Então, tipo, todo mundo fica num clima assim bem triste, melancólico, né? O público reage ali a isso. Ok, o tempo acaba e chegamos na entrevista do Peeta, que é o encerramento desse capítulo, que é muito bom, inclusive. Vamos lá. Ele tem a audiência nas mãos desde o início. Dá pra ouvir os risos, os gritos. Ele desempenha bem o papel do filho do padeiro, comparando os tributos aos pães dos seus respectivos distritos. Ele também conta uma piada engraçada sobre os perigos do chuveiro da capital, enfim. O Caesar pergunta pra ele, né, uma pergunta importante, porque ele é tão galã, ele fala assim: um rapaz bem apessoado como você deve ter alguma garota especial. Vamos lá, Peeta, qual é o nome dela? O Peeta fala: bem, há uma garota, sou apaixonado por ela desde sempre, mas tenho certeza de que ela não sabia que eu existia até a colheita. Aí todo mundo fica: o quê? E aí o Caesar pergunta: ela tem namorado? E ele diz: não sei, mas muitos garotos gostam dela. O Caesar fala: bom, você pode vencer os jogos e quando você voltar pra casa ela não vai te recusar, né? Tá, Só que o Peeta olha bem sério e fala: não sei se vai dar certo. Vencer não vai ajudar nesse caso. E aí o Caesar: e por que não? Peeta fica meio nervoso e ele gagueja. Ele fala: porque ela veio pra cá comigo. E assim se encerra este capítulo. E aí, agora a gente vai pra segunda parte, que é a parte dos jogos, né? Grande divisão. Parte 2, os jogos.